A esposa do magnata finalmente concordou que eu arrumasse outra. Naquele dia, parei de fingir e liguei para o número que mais contatei antes do casamento. O patrão continuava o mesmo, entregou a vila número 8. Aproveitando que a esposa estava de férias com o primeiro amor e o filho, me diverti em casa por 3 dias e 3 noites. Usei todos os preservativos que havia estocado antes do casamento. Naquela noite, Liu Huiyan voltou, como tantas vezes antes. A menos que os mais velhos das duas famílias estivessem presentes, ela basicamente não trocava uma palavra comigo. Ela passou direto pela lixeira cheia de preservativos usados e subiu para o segundo andar. Então ouvi do andar de cima um choro desolado de desespero. Fiquei um pouco surpreso. Naquela altura, estávamos no 5º ano de casamento. Achei que fosse apenas um pequeno incidente, mas um ano depois minha família sofreu uma grande tragédia. Meu pai contraiu uma dívida gigantesca de agiotagem e se jogou de um prédio. Minha mãe foi atropelada e ficou em estado vegetativo, minha irmã foi humilhada até a morte pelos credores, e eu, incapaz de suportar o choque, adoeci e fiquei de cama. Pouco antes disso, Liu Huiyan, com um rosto distorcido, disse, naquela época, você entregou Boda àquela velha, fazendo com que ela fosse torturada até a morte, sem um único pedaço de pele boa. Você deveria ter imaginado que esse dia chegaria. Long Yaotian, esta é a sua retribuição. Tudo isso era a vingança de Liu Huiyan contra mim. Deitado na cama, com o rosto pálido. Fiquei olhando fixamente para a mulher que amava com a própria vida. Ao abrir os olhos novamente, estava em frente à porta do escritório. Respirava ofegante, ainda apavorado, com o choque e a tristeza mal dissipados. Então ouvi a conversa vinda de dentro. Liu Huiyan falava ao telefone. Obrigada, amiga. Aquela vila que você entregou, transfira para o nome do Boda. Guardo esse favor. Lembre-se, não deixe sua irmã saber. Esse diálogo familiar me fez acordar de repente. Eu havia renascido. Sim, na vida passada, foi nesse momento que descobri, por acaso, que Liu Huiyan mantinha um amante. Ouvi novamente de dentro. Boda é tão obediente. Quando estou com ele, me sinto tão leve e cheia de paixão, diferente do Long Yaotian. Ele só me faz sentir sufocada, entediante e sem graça. Só estou dando um tempo. Quando me cansar, posso voltar e continuar amando. Ouvir isso de novo fez meu coração doer novamente. Apertei os dedos, lembrando das palavras que ela disse antes de eu morrer, e não consegui evitar que meus olhos se enchessem de lágrimas. Recuperei o foco e voltei a sentar no sofá. Quando Liu Huiyan saiu e me viu, parou por um instante. Querido, quando você voltou? Acabei de chegar e me sentei. Controlando as emoções, respondi calmamente. Um projeto deu problema, preciso voltar à empresa. A mesma desculpa da vida passada. Fiquei olhando para ela por 2 segundos, atordoado. Vá. Nesta vida, estou cansado. Não quero mais me apegar. Liu Huiyan, de fato, não voltou a noite toda, enquanto eu fiquei acordado até o amanhecer. Quando o primeiro raio de sol entrou, esfreguei meus olhos secos, levantei-me, tomei café da manhã e saí. Primeiro fui ao escritório de advocacia, depois ao Grupo Liu. O escritório de Liu Huiyan ficava no último andar. Assim que saí do elevador, não havia ninguém lá fora, mas do escritório vinham gemidos ambíguos. Diretora Liu, não consigo mais me conter. Diretora Liu. Liu Huiyan franziu levemente a testa, meio agachada, acelerando o ritmo, fazendo o homem ofegar sem parar, e então, com uma voz sedutora, perguntou entre ordens e carinho. Não estou sendo obediente? Como devo me chamar? O homem acariciou seus cabelos, sentindo-se nas nuvens. Irmã. Obediente. Minhas unhas cravaram fundo na carne, então vi toda a verdade. Mas meu coração ainda foi, naquele momento, despedaçado sem aviso. Depois de um longo tempo, ergui a mão e bati na porta. Ao entrar, vi Liu Huiyan sentada à mesa, com um rosto excepcionalmente corado, perguntando, o que você veio fazer? Preciso que você assine um documento. Tirei o pedido de divórcio da bolsa, virei para a última página, na linha de assinatura, e estendi para ela sobre a mesa. Que documento? Liu Huiyan pegou, ia dar uma olhada. Quando debaixo da mesa veio um risinho abafado. Ele não conteve um gemido baixinho, e então tossiu levemente, tentando disfarçar o barulho. Fingi não ouvir, apenas apertei os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Engoli a amargura na garganta e respondi, nada, só um contrato de proteção imobiliária.
Ao ouvir isso, Liu Huiyan não desconfiou. Rabiscou seu nome rapidamente e disse: esse tipo de assunto, deixe para quando eu chegar em casa, não ocupe o horário de trabalho. É medo de ocupar o horário de trabalho, ou medo de que eu subisse e descobrisse? Um sorriso sarcástico se formou no canto da minha boca. Tudo bem, só desta vez. Então, continue com seu trabalho. Vou indo. Saindo do escritório. Imediatamente peguei o celular e liguei. 20% das ações do Grupo Liu, posso vender a você por um preço baixo. Ótimo. Quando assinamos o contrato? Daqui a um mês, quando o divórcio for efetivado, essa empresa que eu odeio até a alma. Também vou abandonar. Liu Huiyan, na vida passada você desejou que eu me livrasse de alguém. Nesta vida, farei sua vontade. Antes de sair, fui ao banheiro. Jiboda nem tentou esconder, deixou propositalmente a gola da camisa aberta. As marcas de amor ali eram uma exibição e também uma provocação. Parei, examinando. Na vida passada, para manter longe Jiboda, fiz com que ele desistisse em menos de um dia, fechando um acordo para que ele pedisse demissão voluntariamente do cargo de secretário e fosse para Danshin. Agora, estou com preguiça de lidar com ele. Desvio o olhar, sem responder, e atravesso a multidão em direção ao elevador. Mas, após alguns passos, sou atingido por café. Jiboda exclamou, balançando a xícara na mão. Desculpe, foi um esforço para entreter o Sr. Liu há pouco. Minhas mãos ainda estão tremendo. Ao ouvir essas palavras, parece que vejo aquelas imagens entrelaçadas, sinto náuseas. Não quero mais me envolver nos sentimentos deles, mas isso não significa que ele pode me humilhar. Então, avanço rapidamente. Dou um soco no rosto de Jiboda, mas, sem querer, Liu Huiyan aparece naquele momento. Jiboda, com reflexos rápidos, cai na minha frente. Então, cobre o rosto e se ajoelha implorando perdão. Desculpe, Sr. Long, não foi de propósito. Não fique bravo comigo. A mulher, ao ver isso, corre rapidamente e me empurra para longe. Minhas costas, já queimadas, bateram no canto da parede, fazendo-me inspirar bruscamente de dor, mas Liu Huiyan não percebeu. Em vez disso, ela se abaixa e pergunta ao homem no chão: o que houve? Jiboda franze os lábios. Tremendo, ele diz: estava com um pouco de hipoglicemia, fiquei tonto e sem querer derrubei o café. Nas costas do Sr. Long é justo que ele, com raiva, me dê um soco. Só que agora estou com um pouco de tontura. Ao ouvir isso, Liu Huiyan olha para mim, com uma raiva mal contida nos olhos. Ela diz primeiro: ele é um estagiário recém-formado, é natural que seja um pouco desajeitado. Você precisa fazer um escândalo tão grande por causa disso? Dito isso, ela imediatamente ajuda o homem a se levantar e entra no escritório, olhando para aquelas costas apressadas. Um sorriso amargo se forma no canto dos meus lábios. Lembro-me de uma vez em que me machuquei numa briga. Liu Huiyan também estava muito preocupada, arrastou-me até a porta da casa do outro e exigiu justiça com veemência. Mas agora, ela está do lado do outro, me acusando. Decidi deixar isso de lado, mas meu coração ainda dói muito. Suportando a dor, endireito o corpo e saio da empresa direto para o cartório, pedir o divórcio. Assim que o período de carência terminar, eu e Liu Huiyan estaremos completamente separados. Ao chegar em casa, Liu Huiyan não voltou, apenas mandou uma mensagem dizendo que ficaria trabalhando até tarde na empresa e me lembrou de não me atrasar para o jantar de amanhã. É um jantar com um cliente já combinado antes. Em vez disso, vejo Jiboda. O Sr. Liu ainda está em reunião. Ele me pediu para vir avisar o senhor e também aprender um pouco. Jiboda, diferente do normal, age completamente como se estivesse a trabalho. Só posso levá-lo para o salão privado. Durante o jantar, Jiboda fica o tempo todo servindo bebidas com entusiasmo. Já tinha enfatizado várias vezes que a cliente mulher odeia a cultura de bebedeira em negócios. Mas ele não ouviu nada, continuou fazendo do seu jeito. No meio, levanto-me para atender uma ligação. Aproveitei e fui ao banheiro. Quando voltei, vi que Liu Huiyan já tinha chegado, mas sua expressão estava muito feia. E o cliente não está mais lá. Onde está o Sr. Li? Pergunto sem entender. Nesse momento, Jiboda se adianta e diz, tremendo, foi embora, foi embora. O que aconteceu? O que aconteceu? Você não sabe. Liu Huiyan, com seus olhos amendoados cheios de raiva, me olha com insatisfação e me acusa, Long Yaotian. Se você quer bancar a cultura de bebedeira, tem que ver com quem. O Sr. Li odeia esses maus hábitos,
mas você insiste em servir bebida. Fez a empresa perder um grande negócio de centenas de milhões. Entendo na hora e franzo o senho. Não fui eu. Já o avisei, mas ele ainda assim se ofereceu para bajular. Mas Giboda balança a cabeça com força e, com os olhos vermelhos, diz: Sr. Long, você não disse isso. Você disse que o Sr. Lee é uma mulher de coragem, que não vive sem bebida, e me mandou servi-lo bem. Também disse que ela é viúva, na idade de grande desejo, e que, se necessário, eu deveria ceder. Ao dizer isso, ele faz uma expressão constrangida, e então olha para Liu Huyan e continua. Sr. Liu, servir bebida eu posso, mesmo que morra de tanto beber, não me importo. Mas esse tipo de humilhação, não consigo fazer. Aceito qualquer punição da empresa. Antes que ele terminasse, eu, furioso, avanço. Agarro pelo colarinho. Você está mentindo. E levanto a mão para dar um tapa no rosto de Giboda. Mas isso não aplaca a raiva em meu coração. Quando ia continuar, fui interrompido pelo grito de Liu Huyan. Já chega! Ela coloca Giboda atrás de si, furiosa. O que Boda fez para você? Para você querer humilhá-lo assim? E agora, furioso de vergonha, ainda bate nele. O que ele me fez? Você não sabe? Seduziu minha esposa. Me provocou, me caluniou. Um tapa foi pouco para ele. Olho para ela, forçando um sorriso, mas esse sorriso é mais feio que choro. Liu Huyan fica surpresa, sentindo uma inquietação, quando ia perguntar o que significava. Giboda puxa a mão dela. O Sr. Long provavelmente ainda está com raiva por eu ter derrubado o café nele ontem sem querer. Sr. Liu, talvez seja melhor deixar para lá. Não importa como eu esteja, está tudo bem, só um pouco difícil, mas não pode ficar por isso. Essas palavras desorganizaram os pensamentos de Liu Huyan, sua razão agora substituída pela raiva, só querendo obter justiça para ele. Se você recuar sempre, da próxima vez ele vai piorar ainda mais. Long Yaotian e Boda, peçam desculpas. Ao ouvir isso, fiquei paralisado no local, silencioso por um momento. Então dei um sorriso amargo. Impossível. Mas assim que me virei, fui bloqueado pelos seguranças de Liu Huyan, enquanto atrás de mim soava, se não pedir desculpas. Não me culpe por não considerar o afeto conjugal. O sofrimento que você causou a Boda hoje. Terá que devolver 100 vezes mais. Dito isso, o garçom trouxe várias caixas de aguardente. 99 garrafas empilhadas no chão, formando uma pequena parede. E eu, pressionado de joelhos diante de Liu Huyan pelos seguranças. Ela roçou as unhas, com um tom provocador, já que você gosta tanto de oferecer brindes. Então vou mandar eles te servirem até se fartar. Dito isso, os seguranças pegaram uma garrafa e a colocaram na minha boca. O licor forte desceu pela garganta, ardente e pungente. Eu me debatia dolorosamente. Mas minha força não era páreo para eles. Só me restava cerrar os punhos. Garrafa após garrafa. A comida no meu estômago se revirava, a dor me fazia suar frio. Mas Liu Huyan observava friamente. Quando terminou, eu caí no chão sem conseguir me recuperar. Ela então disse: Ainda não acabou. O tapa que você deu nele ainda não foi pago. 99 tapas. Nenhum a menos. Após dar as instruções, ela saiu de mãos dadas com Giboda. Em seguida, os seguranças me puxaram para cima. Um deles me deu um tapa. 1, 2, 3, até que não consegui mais contar quantos. Aceitei o castigo com indiferença, até desmaiar de tanta dor. Antes de perder a consciência, minha mente relembrou todos os momentos com Liu Huyan ao longo dos anos. Houve amargura e doçura, mas no final eram belos. Mas naquele instante, tudo se despedaçou. Na semana seguinte, Liu Huyan não voltou para casa. Durante esse período, os dois não se comunicaram, como nas brigas e silêncios anteriores, nenhum tomava a iniciativa. Mas eu sabia de seus movimentos diários. Giboda postava todos os dias no círculo de amigos, mostrando Liu Huyan o levando para jantares à luz de velas, alugando um cinema inteiro para ele, e até mesmo proporcionando um espetáculo grandioso de fogos de artifício. Cada dia era uma novidade diferente. Também lhe dava relógios de luxo, carros esportivos, casas e um cartão preto sem limite de crédito. A ostentação era maior que a minha, um marido legítimo. Eu também não fiquei parado. Fiquei em casa ocupado em limpar as coisas. Já que decidi partir, nada que me pertencesse deveria ficar. No primeiro dia, quando Giboda postou 9 fotos íntimas dos dois, eu queimei todas as 999 fotos de recordação que tinha com Liu Huyan. No segundo dia,
Quando Jiboda postou os bonecos de cerâmica que fizeram juntos, eu destruí completamente toda a coleção de porcelanas antigas que Liu Huya me deu ao longo dos anos, estilhaçando tudo. No 7º dia, Jiboda postou um vídeo, onde uma mulher declarava seu amor profundamente. Eu retirei o anel do meu dedo anelar, um anel simples de platina, cheio de arranhões. Assim como nosso amor, já arruinado e decadente. Olhei pela última vez, e sem saudade, o joguei no vaso sanitário e o descarreguei. Naquela noite, Liu Huyan voltou. O outro lado da cama afundou. Liu Huyan me abraçou pela cintura. Querido, não vamos mais ficar de cara feia, ok? Amanhã é a festa de aniversário de 10 anos da empresa. Vamos comparecer juntos, também é o nosso 5º aniversário de casamento. Este dia é muito significativo. Nos anos anteriores, eu mesmo organizava tudo. Este ano é a última vez. Eu me afastei para a borda da cama, respondendo com um. Minha mão ficou vazia. O corpo de Liu Huyan congelou, pensando que eu ainda estava com raiva. Felizmente, ela havia preparado um grande presente, que certamente acalmaria os ânimos. Com esse pensamento, ela adormeceu tranquilamente. Mas no dia seguinte, na festa anual, algo deu errado. Na enorme tela do navio, primeiro exibiam a história do desenvolvimento da empresa. Depois mostravam a história sentimental de Liu Huyan e eu ao longo de 10 anos, enfrentando tempestades juntos, compartilhando afeto, emocionando todos os presentes. Até mesmo o olhar de Liu Huyan se suavizou. Mas naquele momento comovente, a tela de repente mudou de conteúdo, mostrando dezenas de fotos íntimas de Jiboda e Liu Huyan, além de fotos dela como modelo de corpo. Imediatamente, houve um alvoroço. Todos pensaram que era coisa minha, afinal, quem suportaria ser traído pela própria esposa? O olhar de Liu Huyan se tornou penetrante, e ela gritou, Long Yaotian. O que isso significa? Assim que ia começar a explicar, Jiboda correu até nós. E interrompeu indignado, Sr. Long, eu e a diretora Liu não ultrapassamos os limites. Por que você tirou essas fotos para me incriminar e prejudicar minha reputação, Sr. Liu? Para provar minha inocência, é melhor eu pedir demissão e ir embora, para não afetar o relacionamento de vocês. Dito isso, ele saiu correndo do banquete, parecendo magoado. Liu Huyan não conseguiu impedi-lo a tempo e, com os olhos cheios de ansiedade, quis persegui-lo. Mas fui eu quem bloqueou seu caminho. Não fui eu. Não quero levar a culpa por isso. No entanto, Liu Huyan não acreditou. Ela me empurrou com força, fazendo com que eu recuasse alguns passos. Bati na torre de champanhe atrás de mim, fui derrubado e caí no chão, com vários cortes no corpo instantaneamente. Agora você é capaz de seguir, fotografar escondido e espalhar boatos. O que mais você não ousaria fazer? Eu só queria te agradar, mas agora estou encurralado. Dizendo isso, ela tirou um colar antigo. Era uma relíquia de família passada por várias gerações dos Long. Mas, anos atrás, quando a empresa estava em crise e mal conseguíamos nos sustentar, eu o empenhei. Depois, tentei resgatá-lo, mas não consegui encontrar. Nunca imaginei que Liu Huyan o tivesse encontrado. No segundo seguinte, porém, ela o jogou diretamente no mar e, sem olhar para trás, foi atrás da outra pessoa. Não consegui impedi-la. Coberto de ferimentos, pulei a grade e mergulhei. Fiquei flutuando no mar por 3 horas. Assim que os ferimentos entraram em contato com a água salgada, a dor aumentou 10 vezes. Mesmo assim, mantive os dentes cerrados e persisti. Só quando estava exausto consegui encontrá-lo, e subi no convés de forma lastimável. Ofegante, segurava o colar firmemente na mão, enquanto muitas memórias vinham à tona. Quando empenhei aquele colar, Liu Huyan prometeu que o resgataria e o passaria para nossos descendentes. Agora, isso se tornou uma piada. Não consegui conter o riso e levantei a cabeça para rir, mas, enquanto ria, não conseguia controlar as lágrimas. Meu coração doía como se estivesse partido em pedaços. Quando cheguei em casa, estava com febre alta. Deitado na cama, fraco e sem forças, levantei-me para pegar um copo d'água. Foi quando Liu Huyan voltou. Sem dizer nada, ele me arrastou para fora de casa. Achei que ia me levar ao hospital, então obedeci e entrei no carro. Mas, na metade do caminho, percebi que algo estava errado. Liu Huyan não estava indo para o hospital. Para onde estamos indo? Hospital. Liu Huyan deu uma risadinha de desdém. Você ainda tem coragem de pedir para ir ao hospital depois da confusão que fez? Ele disse, irritado. Eu já estava confuso e não entendi o que ele quis dizer na hora. Só quando chegamos ao local é que entendi.
No fundo, era tudo por causa de Jiboda. Por causa da repercussão, muitos internautas estavam atacando ele pessoalmente. Jiboda teve que entregar sua carta de demissão e, na mesma noite, mudou-se para a casa antiga onde morava. Naquele momento, ele estava prestes a pular. Liu Huyan me levou até o terraço. Jiboda recuou um passo, nervoso. Não se aproxime. Boda, não faça nada precipitado, Liu Huyan disse, com as mãos trêmulas de ansiedade. Eu trouxe a pessoa. Long Yaotian disse que vai se desculpar com você e vai esclarecer tudo publicamente na internet. Desculpas? Esclarecimento público? Ao ouvir isso, fiquei um pouco mais lúcido. Impossível, disse, suportando o desconforto. Por que eu deveria me desculpar com ele? Eles é que traíram primeiro. Por que eu, a vítima, tenho que pedir desculpas? Ao ouvir isso, Jiboda apertou as mãos, mas manteve uma expressão desolada enquanto dizia: é verdade, Sr. Long não precisa se desculpar. Eu sou apenas uma vida insignificante, mereço ser ridicularizado e insultado. É melhor eu morrer. Liu Huyan deu um grito de susto. Não. Então, virou-se para mim e rosnou baixinho. Como você pode ser tão insensível? O que custa pedir desculpas? Assim que terminou de falar, ela levantou o salto alto e chutou meu joelho. Sem preparo, caí de joelhos, sentindo uma dor aguda na hora. A pessoa acima de mim ainda ameaçou: se você não se desculpar e não esclarecer, só me restará ir falar com seus sogros e sua cunhada. De repente, lembrei-me do que sofri na vida passada. Com os olhos vermelhos, levantei a cabeça. Liu Huyan, todos esses anos de amor não valem nada diante de um Jiboda? Essa pergunta era em nome do Long Yaotian da vida passada. 10 anos inteiros de sentimentos. Passamos por dificuldades e também por momentos felizes, mas no fim, só tive minha família destruída. Liu Huyan hesitou por um momento, mas logo recuperou a frieza e pressionou: você pede desculpas ou não? Além de pedir desculpas, tenho escolha. Derramei uma lágrima e, suportando a humilhação, disse: Senhor Ji, me desculpe. Vou esclarecer tudo agora. Então, peguei meu celular e publiquei um comunicado de esclarecimento. Liu Huyan me observou até eu terminar e imediatamente foi até Jiboda. Com uma voz suave, ela o acalmou. Boda, você ouviu, né? Desça daí, comporte-se. Então, estendeu a mão para ajudá-lo a descer. Eu observei aquela cena. Meu coração doía intensamente. Assim que me levantei, Jiboda veio até mim. Segurou minha mão e agradeceu. Sr. Long, obrigado. Mas, pelas costas de Liu Huyan, ele sorriu com arrogância e sussurrou: sendo homem, você não acha que eu sou capaz? Fiquei atônito. Levantei-o pelo colarinho. Jiboda aproveitou e prendeu a minha mão, puxando-me para trás alguns passos. Os dois inclinaram-se para o parapeito, gritando ao mesmo tempo. Liu Huyan tentou agarrar-nos, mas só conseguiu segurar a mão de Jiboda, enquanto eu caía. Naquele momento da queda, as memórias dos dois na minha mente reproduziam-se como num caleidoscópio. No fim, ele escolheu Jiboda. Ao acordar, já estava deitado no hospital. Não tinha morrido. Porque aquele prédio velho só tinha 4 andares, e com um todo amortecer a queda, consegui escapar com vida. Mas parti 3 costelas. Cada respiração doía. Querido, finalmente acordaste. Liu Huyan chegou ao receber a notícia, com um olhar cansado, como se não dormisse há dias. Agora Bada pode ficar descansado. Nem imaginas o quanto ele se culpa, a chorar e a fazer cenas. Ficou com a garganta inflamada durante dias. Afinal, ele estava a cuidar de Jiboda estes dias. Retirei a mão. Com um tom frio e sarcástico. Com os teus cuidados e atenção, ele vai certamente viver muitos anos. Liu Huyan hesitou. Abafou a reação, e disse: tens mesmo de falar assim? O Bada é meu subordinado. E está sozinho a lutar lá fora. É normal eu cuidar dele. Liu Huyan levantou-se apressadamente. De repente, lembrou-se de algo. Suspirou e continuou: Long Yaotian, tu tens-me a mim. E tens a melhor equipa médica. Mas o Bada não tem nada. Não estejas sempre a implicar com ele. Depois, saiu do quarto sem piedade. Mas eu já a tinha perdido há muito. Nos dias seguintes, Liu Huyan não voltou. Eu, porém, não me importei. Apenas cooperei com os médicos, recuperando tranquilamente. Até ao dia da alta. Mas nesse dia, algo correu mal na empresa. Fui chamado de volta para uma reunião. Jiboda tinha vazado segredos comerciais com os parceiros. O conselho de administração exigiu unanimemente que Liu Huyan o despedisse.
Eu não fiz de propósito, Gibada empalideceu de nervosismo. Mas ninguém sentiu pena dele. Pelo contrário, continuaram a acusá-lo com veemência, provocando uma onda de condenação no local. Basta, disse Liu Huyan, de rosto frio. Acredito que o Gibada não o fez de propósito. E decidi transferir 20% das nossas ações para ele. Agora ele é acionista, não funcionário. Ninguém tem poder para o despedir. Ao ouvir isto, fiquei estupefacto. Trabalhei para ele durante 10 anos para conseguir 20%, mas o Gibada, em menos de um mês, conseguiu-os sem esforço. Aqueles 20% das ações. Na altura, ele disse que o controle acionista pertenceria apenas a nós os dois. Baixei os olhos e soltei uma gargalhada leve. As unhas cravaram-se profundamente na palma da mão, engolindo toda a amargura. Com a proteção dele, o conselho não pôde desobedecer. Os acionistas foram saindo, um após o outro, resignados. Eu também me levantei para sair, quando 2 polícias entraram. Boa tarde. Recebemos uma queixa. Alguém denunciou que o Gibada, da vossa empresa, roubou e vendeu segredos comerciais. Este homem está presente? O ar gelou instantaneamente. Gibada escondeu-se atrás de Liu Huyan. Entrelaçou os dedos com os dela, num gesto de pedido de ajuda. Liu Huyan permaneceu em silêncio por um longo tempo. De repente, falou. Não foi ele. Todos os olhares se voltaram para ele. E, imediatamente, ouviram-na dizer. Este assunto já foi investigado internamente. Não foi o Gibada que o fez. O verdadeiro mentor é Long Yaotian e Yin Ganglu. Ela apontou para mim. O mundo pareceu parar naquele instante. O que disseste? Perguntei, incrédulo, com a voz a tremer. Repete. Quem foi? Liu Huyan aproximou-se de mim. Pegou na minha mão e murmurou, a tentar acalmar-me. Se o Bada ficar com antecedentes criminais, nunca mais conseguirá trabalhar na área. Mas tu és diferente. Tu és meu marido. Partilhamos a honra e a desgraça. Fica descansado. Vou tratar de te tirar daqui o mais rápido possível. Depois, virou-se. Entreguei uma pendrive aos polícias, e disse, numa falsa imparcialidade. Estas são as provas que recolhemos. Confirma-se que foi o Long Yaotian quem fez. Até as provas falsas já estavam preparadas. Não tinha para onde fugir. Senti o sangue gelar nas veias, um frio que subiu da planta dos pés até ao coração. Safodei a mão, encarando Liu Huyan com lágrimas nos olhos. Naquele casamento grandioso, há 5 anos. Ele também disse que partilharíamos honra e desgraça. Então era isto que queria dizer. Long Yaotian. És tão patético. Na sala de interrogatório, não tinha como me defender. Por mais que explicasse, o interrogador ignorava-me. Encerraram-me na cela de detenção, à espera da sentença. Ao entrar no dormitório, todos olharam para mim. Um dos homens, com uma cicatriz no rosto, a morder um palito, disse-me, num tom soturno, novato. Primeiro, faz uma vênia ao chefe. O chefe a quem se referia estava sentado na cama, com a cara cheia de cicatrizes. Seu olhar era feroz e penetrante, fixado diretamente em mim. Antes que eu pudesse falar, o homem com a cicatriz chutou meus joelhos, fazendo-me cair de joelhos, e depois cuspiu em mim. Devagar assim, quer morrer. Enquanto isso, o homem na cama se aproximou. Ele agarrou meu cabelo e, com a voz rouca, disse, então é você que está roubando a mulher do meu irmão. Até que tem uma certa aparência. Ao ouvir isso, entendi na hora. Suportando a dor, respondi, foi o Gibada que te contou? Esclareça isso direito. Ele é o terceiro elemento. Asterisco pá, asterisco mal terminei a frase. Levei um tapa no rosto. Eu sei muito bem, como meu irmão disse. Quem não é amado é que é o terceiro elemento. Caso contrário, a Cia ou Liu não teria concordado em te mandar para cá para aprender as regras. HMPH. Meu cérebro deu um nó. Então, essa era a verdadeira intenção de Liu Huyan. Achava que meu coração já estava morto, mas as lágrimas que contive o dia todo finalmente caíram. Antes que eu pudesse me recuperar, o homem bateu no meu rosto de novo. Durante estes 3 dias, vou te usar como um saco de pancadas. Vou socar e chutar você como treino. No terceiro dia, eles me tiraram toda a roupa e me fizeram ajoelhar por 12 horas sob o sol escaldante. Os 3 dias lá dentro foram um pesadelo para mim. Quando fui libertado sob fiança, eu estava completamente atordoado. A tal ponto que, mesmo entrando em um barco de bandidos, não percebi nada. A pessoa que se dizia advogada de Liu Huyan
Era, na verdade, o parceiro de negócios cujo vazamento de informações tinha sido exposto. Liu Huyan, para forçá-lo a desistir do recurso, armou uma armadilha e o pressionou até a empresa dele declarar falência. Por isso ele estava lutando como um animal acuado. Não só eu, mas até Jiboda foi sequestrado. O carro balançou por muito tempo até finalmente parar. Fomos arrastados para fora do carro, em um cais abandonado. Reconheci a pessoa imediatamente. Diretor Lin. Meu coração afundou. Tentei apaziguá-lo. Não se precipite, podemos conversar. Lin soltou uma risada fria, com os olhos cheios de ódio. Conversar? Se desse para conversar, Liu Huyan não teria sido tão implacável. Vocês vazaram as informações primeiro, e ainda assim ela quer me levar à ruína. Já que vocês não me deixam em paz, hoje morreremos todos juntos. Dito isso, ele ligou imediatamente para Liu Huyan. Liu Huyan, seus 2 homens estão comigo. Você tem 1 hora para juntar 100 milhões em dinheiro vivo e trazer aqui. Senão, um eu queimo vivo, e o outro a fogo. Você não se atreveria. Houve um silêncio do outro lado da linha, e finalmente a voz fria de Liu Huyan veio. Se algo acontecer a eles, eu juro que farei sua vida um inferno. Lin Yao caiu na gargalhada. CEO Liu, você não está em posição de me ameaçar agora. 1 hora. Estou esperando. Assim que desligou, fomos amarrados. Eu fiquei pendurado no meio do mar, enquanto Jiboda estava sob o controle dele, com gasolina derramada por todo o chão. Em menos de 1 hora, Liu Huyan chegou. Seu olhar varreu a mim e a Jiboda, e por fim se fixou em Lin Yao. Ela ordenou, Lin Yao, solte-os. Lin Yao riu com sarcasmo. CEO Liu, os tempos mudaram. Agora você obedece a mim. Cadê o dinheiro? Enquanto falava, ele apertou o pescoço de Jiboda. Liu Huyan, sem ousar resistir, empurrou uma caixa preta para perto dele. 100 milhões. Solte-os agora. Lin Yao mandou alguém abrir a caixa. Depois de confirmar que não havia nenhum truque, ele exibiu um sorriso sinistro. Mudei de ideia. Agora você só pode escolher um. Um vive, o outro morre. Ao ouvir isso, meu coração batia desenfreadamente. Eu sabia que Liu Huyan escolheria Jiboda, mas Jiboda rangeu os dentes de raiva. Ainda assim, falou fraco. CEO Liu, não se preocupe comigo. Tudo isso é culpa minha. Deixe-me acabar com isso. Dito isso, ele de repente se chocou contra o homem atrás dele. Lin Yao, assustado, deixou cair o isqueiro que tinha na mão. As chamas se alastraram instantaneamente. Enfurecido, ele empurrou Jiboda para dentro do fogo e depois cortou a corda que me mantinha suspenso. Os 2 estavam em perigo ao mesmo tempo. No momento em que caí no mar, só vi Liu Huyan correndo desesperada, mas não em minha direção, e sim em direção a Jiboda. Jida! Liu Huyan avançou para dentro do fogo e arrastou Jiboda, que estava caído no chão, para fora. Mas eu afundei no fundo do mar. No fim, ele fez a sua escolha. Quando acordei de novo, estava deitado em uma sala de cirurgia. Liu Huyan estava na minha frente, com o rosto cheio de fúria. Long Yaotian, por que você conspirou com Lin Yao para encenar tudo isso? Achou que poderia enganar todo mundo perfeitamente? Estou muito decepcionado com você. Fiquei estupefato, sem entender nada do que ele dizia. Liu Huyan continuou, os olhos arregalados. Jiboda já me disse que você está inconformado por levar a culpa por ele. Por isso armou isso tudo para prejudicá-lo. Como você pode ser tão cruel? Meu coração afundou de repente. Entendi na hora, mas não sabia que artimanha Jiboda usará para fazer Liu Huyan acreditar que era uma conspiração minha. Não fui eu, não fiz nada. Minha voz ficou rouca por ter engolido água do mar. Forcei-me a erguer para explicar, mas Liu Huyan ficou ainda mais furiosa. Chega! Não tente se explicar. Parei, interrompendo minhas palavras. Sim, para que explicar? Mesmo que explicasse até me cansar. Liu Huyan acreditaria incondicionalmente em Jiboda. Por que perder meu tempo? Então levantei a cabeça e disse com sarcasmo, desta vez, como você vai me punir por ele? O tom de desdém só a irritou mais. Claro, dente por dente, sangue por sangue. Liu Huyan estava tão furiosa que as veias saltaram. Prometi fazer um enxerto de pele para você. Agora preciso urgentemente do enxerto. Vou transplantar sua pele para ele agora. Ao ouvir isso, fiquei paralisado. Como ela podia ser tão cruel comigo? Não quero. Tentei pular da cama, mas no segundo seguinte fiquei preso por vários seguranças. Pressionado contra a mesa de cirurgia, Liu Huyan ainda disse friamente, não há negociação. E saiu.
Então trouxeram a pessoa, Giboda, que deveria ter queimaduras na coxa. Desceu da cama ileso, com um sorriso de satisfação no rosto. Ele fez um sinal para o médico e disse com um tom sinistro, comecem. Lembrem-se, não deem nem um pouco de anestesia. Quero ver com meus próprios olhos. Vocês arrancarem a pele dele, pedaço por pedaço. O médico e a enfermeira se entreolharam, mas não ousaram desobedecer. Eu, porém, fiquei apavorado. Tentei fugir, mas estava imobilizado na mesa de cirurgia. O bisturi fez o primeiro corte na pele. Uma dor intensa tomou conta de todo o meu corpo. Soltei um grito de agonia. Meu corpo tremia instintivamente. Giboda, ao lado, riu alto, como um demônio infernal, deleitando-se com minha dor. Em seguida, veio o segundo corte, o terceiro. A lâmina rasgava minha pele centímetro por centímetro. O sangue escorria pelos ferimentos, tingindo a mesa de cirurgia de vermelho. Eu estava coberto de suor frio, o rosto pálido como papel, mas não gritei mais de dor. Nem derramei uma lágrima, porque quanto mais eu gritava, mais Giboda se alegrava. Até o 99º corte. A cirurgia finalmente terminou, e eu desmaiei. Quando acordei, já estava no quarto do hospital. Minha coxa estava enfaixada com uma grossa camada de gaze, manchada de sangue. Doía terrivelmente ao menor movimento. Fiquei olhando para o teto, entorpecido, sem qualquer agitação interior. Apenas contava os dias que faltavam para sair. Logo, faltavam 5 dias. Em 5 dias, eu poderia deixar Liu Huyan. Nos dias seguintes, fiquei no hospital me recuperando em paz. Durante esse tempo, Liu Huyan não veio me ver uma vez. Como nos velhos tempos de Guerra Fria, cada um no seu canto. 4 dias depois, fui informado de que poderia ter alta. Levantei-me com um corpo fraco, peguei minhas coisas e me preparei para sair. Minha namorada. Parei imediatamente, através da fresta da porta entreaberta. Vi Liu Huyan de mãos dadas com Giboda, dizendo com doçura, é o mínimo que posso fazer. Tio, tia, fiquem tranquilos. Cuidarei do Boda para o resto da vida. Vocês se deram ao trabalho de vir, devem estar cansados. Amanhã vou levá-los para passear e conhecer bem a cidade. A mãe de Giboda riu sem parar. Ótimo, ótimo. O Boda ter encontrado uma namorada como você é uma bênção para ele. Essas palavras me lembraram do passado. Quando Liu Huyan foi à minha casa pela primeira vez, ela disse solenemente aos meus pais, tio, tia, podem ficar tranquilos. Cuidarei do Altian para o resto da vida. Agora, aquela promessa soava vazia. Deixei escapar um riso de escárnio. Sem mais tristeza no rosto, saí do hospital. No dia seguinte em casa, Liu Huyan voltou. Ela subiu, tomou um banho rápido, vestiu um vestido elegante e discreto, e antes de sair ainda disse, querido, vou viajar a trabalho nos próximos dias. Quando voltar, trago um presente para você. Ao dizer isso, tentou beijar meu rosto. Mas eu desviei. Virei-me e disse, vai. Liu Huyan hesitou um instante. Sentiu que algo estava estranho, mas não pensou muito e saiu sorrindo. Assim que ela saiu, eu também fui embora. Fui direto ao cartório de registro civil. Peguei a certidão de divórcio e me senti extremamente aliviado. Guardei um exemplar na bolsa, e o outro enviei pelo correio para o grupo Liu. Parti o chip do celular ao meio, entrei no carro. A partir de agora, não tenho mais relação alguma com Liu Huyan. Do outro lado, Liu Huyan já tinha ido buscar as pessoas. Hoje ela cancelou todo o trabalho. Leva a família de Giboda para passear no shopping. O Maybach preto é raro. Os olhos do casal Ji brilham. Xiaoyan, este carro deve ser muito caro, não parece nada barato. Xiaoyan é uma grande empresária. O carro que compra não pode ser modesto. É a primeira vez que andam num carro bom. Os bancos são macios e respiráveis, ao contrário dos táxis que usavam antes, duros e com cheiro de suor. Mas Giboda sente vergonha. Ele vira a cabeça e faz caretas de desagrado. Pai, mãe, não fiquem a fazer perguntas assim. O casal Ji baixa a cabeça imediatamente. Sabem que o filho encontrou uma herdeira rica, por isso não podem perder a compostura. Não faz mal. Liu Huyan vira o volante e diz a sorrir. Tio e tia têm curiosidade, eu compreendo. Mostra-se gentil. Atenta e compreensiva. Giboda segura-lhe a mão. Os olhos dele estão cheios de possessividade. Quando o casal Ji vê os preços, passam do espanto ao silêncio. Depois ficam boquiabertos. Um prato custa milhares, uma roupa dezenas de milhares.
Bolsas e joias custam centenas de milhares. Qualquer coisa serve para eles se gabarem durante muito tempo. Parecem a avó Liu a visitar o grande jardim. Andam de um lado para o outro, pedem doces grátis aqui. Levam lembranças a colar. Estes sítios detestam mesquinhez, e eles transpiram que são do campo. Liu Huyan franze ligeiramente a testa e faz comparações. Os pais de Long Yaotian nunca foram assim. Afinal, eles têm mais classe. Jiboda percebe que ela está incomodada e tenta conter os pais. No final, sugere jantar em casa para não passar mais vergonha. Voltam para a vivenda. O casal Ji fica ainda mais impressionado. Não sabiam que o filho vivia tão bem. Se não viessem, nunca saberiam que a vivenda estava escondida. Os três discutem na cozinha. Pai, mãe, vão embora amanhã. Jiboda está junto à porta, a cozinhar e a dar-lhes ordem de saída. Ao ouvir isto, os dois ficam indignados. Seu malandro! Agora que subiste na vida, já não queres saber dos teus pais. Pois é, seu ingrato. Vocês não percebem nada. Enquanto não a conquistar, tenho de ter cuidado. Se estragar tudo, volto mesmo para plantar convosco. Pronto, vão-se amanhã. Jiboda é firme. No fim, tiram os milhares para as despesas da viagem, e os pais aceitam a contragosto. Depois, Liu Huyan está ao telefone. Hoje, a amiga dela viu-os no centro comercial. Não perguntou na hora, só agora liga em segredo. Amiga, a sério? Impossível. Só estou a divertir-me. Deixa o rapazinho feliz. Para ele me satisfazer na cama. É pagar primeiro, usar depois. A técnica dele é viciante. Ao lembrar-se do tamanho de Jiboda, Liu Huyan fica molhada e com a boca seca. No dia seguinte, os pais de Ji partem de manhã. Liu Huyan volta à empresa e, ao entrar no escritório, vê uma encomenda na mesa. Parece conter documentos. Ela vai abrir, mas Jiboda impede. Ele já está ao lado, a abraçá-la pela cintura. A mão esguia desliza por baixo da saia, a provocar. Dormiste mal ontem, irmã? Queres que o Boda te anime? Jiboda, com os pais em casa, fez-se de contido e não a comeu a noite toda. Ele ficou cheio de desejo. Teve de se aliviar sozinho. Agora, a excitação volta. Ele morde-lhe o queixo, os olhos cheios de luxúria. Mano malandro. Confessa, fizeste de propósito ontem? Não acaba a frase. O homem baixa-se e beija. Liu Huyan adora isso. Parece um cãozinho, mas na cama é um lobo. Sabe que é uma armadilha, mas entra de bom grado. Ele dá-lhe muitas satisfações. Primeiro, carícias suaves como água. Depois, aos poucos, torna-se dominador. Leva-a ao ponto mais alto. Finalmente, paixão ardente, como se pudesse queimá-la inteira. Estas experiências, Long Yaotian não lhe pode dar. Por isso, ela fica quase louca. Aproxima-se dele sem pensar no custo, entrega-se, mantém-no ao seu lado. Liu Huyan toma a iniciativa. Enlaça o pescoço dele e aprofunda o beijo. Ao mesmo tempo, mete a mão na camisa dele, acariciando e provocando devagar. Jiboda acende-se de desejo. Os dois passam da secretária para o sofá. Por fim, deitam-se na janela. Com o nascer do sol, o escritório enche-se de cheiros e sons lascivos. Depois, Jiboda acaricia-lhe o cabelo, pergunta com voz rouca e sedutora. Irmã, aquela escritura de transferência que prometeste, quando posso assinar? Huyan. O corpo de Liu Huyan parou. Na pressa de salvar a pessoa, ela disse essa promessa sem pensar. Mas depois ela se arrependeu. 20% das ações, valendo dezenas de bilhões. Não era tão simples quanto comprar um carro. Além do dinheiro, havia poder, e também envolvia as decisões e o desenvolvimento de toda a empresa. E então respondeu, estes dias, ocupada cuidando de você e dos tios, quase esqueci disso. Amanhã vou pressionar o departamento jurídico de novo. Essa era a desculpa número tantas que ele usava. Jiboda fez uma pausa. Por dentro, estava um pouco descontente, mas não ousava demonstrar. Ora, ele mesmo tinha prometido. Será que agora queria voltar atrás? Se não tivesse mencionado, ainda iria, mas agora que trouxe o assunto, ele não podia ignorar esses 20% das ações. E a posição de Long Yaotian, ele não a queria? No último mês, a preferência de Liu Huyan lhe deu a ilusão de que poderia assumir o lugar a qualquer momento. Mas não podia agir com pressa, tinha que ir devagar. Na semana seguinte, os dois ficaram grudados. Jiboda inventava algo novo todos os dias, além de cafés e brinquedos diferentes a cada vez. Na empresa,
Era em todos os lugares que repetiam a cena, uma experiência cheia de estímulos. Mas, aos poucos, Liu Huyan começou a se sentir entediada. No meio da noite, enquanto faziam amor, ela achou que aquele homem era só isso. Fazendo tantas vezes, parecia que não sentia mais o desejo de antes. Terminaram às pressas e ela foi para a varanda respirar. Acendeu um cigarro, abriu a conversa com Long Yaotian e viu que a última mensagem ainda era daquela vez no jantar. Sem saber por que, seu coração de repente ficou aflito. Pensando nisso, enviou uma mensagem. Querido, estou me preparando para voltar. Você quer algum presente? Muito tempo depois. Não houve resposta do outro lado. Liu Huyan franziu a testa, lembrando-se dos dias desagradáveis anteriores. Será que ele ainda estava com raiva? Ou já tinha acordado? Deveria estar dormindo. Ela pensou em ligar para acalmá-lo, mas desistiu e ligou para uma loja de luxo. Pediu para prepararem um presente com antecedência. Depois de dar as instruções, voltou para o quarto e foi dormir. No dia seguinte, os dois foram trabalhar juntos como de costume. Giboda, como sempre, quando não estavam tão ocupados. Ele enviava segundas intenções, tentando repetir a loucura dos dias anteriores. Mas hoje, Liu Huyan evitava-o constantemente, ora fingindo não ver, ora chamando os subordinados para relatar o trabalho. Fingiu estar muito ocupada até perto do fim do expediente, quando seu escritório finalmente ficou vazio. Giboda aproveitou para entrar. Liu Huyan estava sentada no sofá com uma expressão imponente, a cabeça apoiada na mão, de olhos fechados e o corpo reclinado. Com curvas bem definidas, uma sensualidade preguiçosa. Ele parou deliberadamente para apreciar a cena. Falando em Pangauzi, nesta cidade havia muitas mulheres ricas, mas poucas podiam se comparar a ela. Além de dinheiro e posição, sua aparência e corpo eram raros, com uma expressão ao mesmo tempo majestosa e frágil. Giboda ficou perturbado, depois esboçou um sorriso. Irmã, hoje não está afim. Ao dizer isso, ele inclinou a cabeça para beijá-la, mas Liu Huyan se desviou. Ela olhou para o rosto de Giboda, achando-o igual àqueles garotos de programa noturno, tão efeminado que causava repulsa. Ela se levantou, ajeitou a roupa e o encarou com superioridade. Disse, hoje vou para casa. Você pega um táxi para voltar. Depois de dizer isso, saiu sem olhar para trás, olhando para a porta fechada. Giboda sentiu um arrepio no coração, uma crise de insegurança. Era a primeira vez que ela o recusava. Meia hora depois, Liu Huyan chegou em casa. Assim que entrou, a casa estava vazia, parecia que até muitas coisas tinham sumido. No ar, havia um cheiro de bebida. Ela seguiu pelo corredor e chamou. Querido! Na casa grande e vazia, além do eco de sua própria voz. Não houve resposta alguma. Liu Huyan imediatamente pegou o celular e, sem hesitar, discou para Long Yaotian. Ligou uma, duas, 3 vezes. Até inúmeras vezes, mas do outro lado só dava que o telefone estava desligado. Ela franziu a testa. Correu para o quarto principal e descobriu que o armário estava pela metade, até a maquiagem na penteadeira. E todos os documentos de Long Yaotian tinham desaparecido. Até a foto de casamento pendurada na cabeceira. Agora também tinha sumido. Liu Huyan ficou paralisada, o coração disparado. As coisas de Long Yaotian tinham desaparecido, e isso só podia significar que ele tinha saído de casa. Por quê? Por que ele foi embora sem dizer nada? E para onde foi? Essas perguntas giravam em sua mente. Ela não conseguia entender. Será que era por causa de Giboda? Ao pensar nisso, seu coração deu um pulo. Mas não, ela tinha escondido tão bem. Além disso, Long Yaotian nunca a questionou. Então foi por causa da cirurgia de enxerto de pele? Pensando agora. Embora ele estivesse errado, sua atitude naquele momento foi muito rígida. E naquele dia, ao voltar para casa, a expressão de Long Yaotian também não estava normal. Provavelmente foi naquele dia que ele saiu de casa, magoado. Mas isso era apenas um palpite pessoal dele. Para saber o motivo, primeiro era preciso encontrá-lo. Liu Huyan perguntou a todos os amigos de Long Yaotian, mas todos disseram que não o viam recentemente. De repente, ele pensou na casa dos sogros. Embora Long Yaotian raramente voltasse para Nanshin depois de uma briga, desta vez ele havia arrumado tudo tão completamente que era bem provável que tivesse ido para a casa dos sogros em Nanshin. Pensando nisso, ele abriu a agenda de contatos e ligou primeiro para a sogra, mas todas as chamadas caíram na mensagem de desligado, assim como acontecia com Long Yaotian. Por fim, até o telefone do sogro estava assim.
Quanto mais Liu Huiyan ligava, mais forte ficava sua inquietação, e ele sentia cada vez mais que havia sido bloqueado. Chegava até a sentir que Long Yaotian desapareceria de sua vida. Não, isso era impossível. Por pior que fosse a briga, enquanto não se divorciassem, ainda eram marido e mulher. Provavelmente Long Yaotian estava com muita raiva. E o esperava em Nanshan para pedir reconciliação. Sim, ele precisava ir a Nanshan. Assim que se preparava para sair, o telefone em sua mão tocou. Mas não era Long Yaotian nem os pais dele, e sim o segurança que ele havia contratado. Senhor Liu, encontramos o homem. Do outro lado da linha, vinha uma voz ofegante, acompanhada por gemidos abafados. Ele estava escondido em uma cidade pequena. Agora está sob controle. A pessoa se referia a Lin Yao. Naquele sequestro, ele havia aproveitado a confusão para fugir, e Liu Huiyan nunca havia superado isso. Ele estava furioso por Jiboda ter se machucado, e inconformado por ter sido enganado. Secretamente, sempre mantinha alguém procurando. Jurou que, se encontrasse aquele homem, não o deixaria escapar facilmente. Mas agora ele tinha algo mais importante para fazer. Quando estava prestes a falar, o interlocutor continuou. Depois que espancamos Lin Yao, ele confessou muitas coisas. Ele disse que o cúmplice por trás de tudo se chama Jiboda. Jiboda? Liu Huiyan parou abruptamente, em silêncio. Além do espanto, a sensação de inquietação em seu coração se intensificou. Então, ele perguntou novamente para confirmar. Tem certeza de que não se enganou no interrogatório? Não é Long Yaotian, mas sim Jiboda? É Jiboda? Do outro lado, houve uma pausa, e então a voz firme respondeu. Nossos métodos de interrogatório não erram. Quanto ao Sr. Long Yaotian que a senhora mencionou, segundo a confissão de Lin Yao, ele é a vítima. Era Jiboda? Liu Huiyan nunca imaginou que quem gritava pega ladrão acabaria se tornando o principal culpado. E Long Yaotian, ele havia acreditado nas palavras de Jiboda, pensando realmente que ela havia conspirado com Lin Yao para encenar tudo aquilo, querendo se vingar do incidente da queda. Talvez a partida de Long Yaotian também tivesse relação com ele. Pensando nisso, Liu Huiyan sentiu a raiva crescer. Fechou os olhos e disse ao interlocutor. Investigue para mim também o que mais Jiboda fez no último mês. E que seja rápido. Quero saber o resultado ainda esta noite. Pagarei o triplo da sua taxa. Desligou o telefone. Ainda tremendo de raiva, Liu Huiyan, no sofá, esperou do entardecer até a noite cair. A mensagem não chegou, mas quem chegou foi Jiboda. Assim que entrou, seu rosto trazia uma expressão bajuladora. Ele também deu uma olhada em todo o cômodo e, ao não ver realmente a figura de Long Yaotian, fingindo apreensão, disse. Irmã, antes de sair do trabalho, arrumei seu escritório e então descobri isto. Dizendo isso, ele estendeu um livrinho vermelho. E na capa estavam estampadas as palavras certidão de divórcio, letras brilhantes e anormalmente ofuscantes. Certidão de divórcio? Liu Huiyan olhou para ele, trêmulo de medo. Após um longo tempo, estendeu a mão trêmula para pegá-la e abri-la. Caiu no chão, atordoado. Liu Huiyan, Long Yaotian? Estava escrito exatamente o nome dos dois. Então, Long Yaotian não havia fugido de casa, mas sim se divorciado dele? Mas por que ele não sabia de nada? As memórias no coração de Liu Huiyan eram como uma maré avassaladora. De repente, ele ergueu seus olhos profundos e encarou Jiboda. Havia fogo em seus olhos profundos. Agarrou a mão dele e o interrogou. Por que você tem esta certidão de divórcio? Foi você quem aprontou alguma? Liu Huiyan já suspeitava dele. E agora ele ainda vinha com a certidão de divórcio? Ele queria saber o que ele pretendia. A raiva fez aumentar a força em sua mão. Jiboda franziu a testa e respondeu honestamente. Vi no seu escritório. E foi enviada para você há uma semana. Achei que fosse de um cliente, mas quando abri, vi que era certidão de divórcio. Irmã, o que houve? Ele tentou soltar a mão. Mas Liu Huiyan ainda a segurava firmemente, embora seus pensamentos já estivessem longe. Uma semana atrás. Foi o dia em que ele partiu. Na época, Long Yaotian disse que esperaria eu voltar, mas virou as costas e foi pegar a certidão de divórcio. Ele já planejava se divorciar desde o início. Liu Huiyan soltou a mão e olhou novamente para a data do divórcio na certidão. Isso mesmo, foi naquele dia. Ele não estava bravo por causa do sequestro. Na verdade, ele já tinha essa ideia há um mês. Mas o divórcio precisava da minha assinatura. Espera. Ele se lembrou daquele dia. Long Yaotian veio de repente à sua empresa e o fez assinar um contrato de transferência de propriedade.
Então não era um acordo de transferência de propriedade, mas sim um acordo de divórcio. Naquela altura, ele já sabia de tudo. Ao pensar nisso, o coração de Liu Huyan deu uma pontada e todo o seu sangue congelou. Ji-Boda estava em êxtase. Ele sempre acreditou que Liu Huyan não sentia mais nada por Long Yaotian. Se ela demorava tanto para se divorciar, era apenas por consideração aos muitos anos de casamento. Por isso, quando viu a certidão de divórcio, nem se diga a alegria que sentiu. A cabeça dele estava cheia da vida feliz que teria após se casar com Liu Huyan. Agora só faltava Liu Huyan concordar. Ele estava prestes a sondar a opinião dela, quando o telefone de Liu Huyan tocou. Era uma ligação da empresa de segurança. A investigação tinha resultados. Liu Huyan se virou. Olhou penetrantemente para Ji-Boda, depois foi até a varanda atender. Disseram que as investigações sobre Ji-Boda estavam concluídas. Os esquemas dele realmente não eram limpos. No último mês, ele se envolveu com vários marginais, e todos os alvos eram Long Yaotian. Ao ouvir isso, Liu Huyan cerrou os punhos. Ela já tinha uma suspeita, mas não conseguia imaginar exatamente o que ele havia feito. Então perguntou diretamente que negócios eles fizeram, que contasse tudo de uma vez. Primeiro, ele contratou um detetive particular, que tirou muitas fotos suas com outras pessoas. Depois, subornou funcionários para, no encontro anual do Grupo Liu, expor todas as fotos e enviá-las simultaneamente para a imprensa. Segundo, ele vendeu os dados de pesquisa da empresa Lingao para empresas concorrentes, obtendo lucros exorbitantes. Terceiro, ele subornou criminosos e guardas na prisão, colocando Long Yaotian na mesma cela que um homossexual, torturando-o por 3 dias. Quarto, ele contactou Lin Yao e planejou aquele sequestro, prometendo ajudá-lo a obter o dinheiro e fugir. Quinto, ele subornou médicos no hospital, fez com que diagnosticassem que ele precisava de um enxerto de pele por queimaduras. E durante a cirurgia, não aplicaram anestesia em Long Yaotian, arrancando-lhe a pele à força. Cada uma das ações, uma a uma, era de tirar o fôlego. Liu Huyan sentiu como se estivesse lá. Testemunhou pessoalmente o que Long Yaotian sofreu. Seu rosto ficou pálido como papel, tremendo, e seus olhos se encheram de vasos sanguíneos. Ji-Boda, você é realmente bom. Lá dentro. Ji-Boda ainda não sabia que estava descoberto, mas o olhar que Liu Huyan lhe lançara há pouco foi muito penetrante, como se carregasse raiva. Isso ainda o deixava apreensivo e sem entender por quê. Ele tinha feito algo errado? Será que foi por ter trazido a certidão de divórcio? Liu Huyan não conseguia aceitar e estava descarregando a raiva nele. Era a única explicação que lhe ocorria. A expressão desolada de Liu Huyan mostrava que ela certamente não esperava que Long Yaotian se divorciasse dela. Era tão inacreditável para ela quanto a certidão de divórcio que ele viu. Ele pensou que levaria tempo para fazê-los divorciar. Não imaginava que o próprio Long Yaotian desistiria primeiro. Deve ser que suas armações estão a funcionar. Também. Que homem aguentaria isso? A esposa o traía, e ainda por cima, para defender outro homem. Magoava-o repetidamente. Mesmo que ainda houvesse amor, chegaria o dia da decepção total. Long Yaotian era assim. Ao pensar nisso, Ji-Boda esboçou um sorriso, sentindo uma alegria imensa por ter vencido. Contanto que conseguisse esconder tudo, ele poderia se casar com Liu Huyan. Nesse momento, Liu Huyan entrou. Ela vinha envolta numa aura gélida. Seu belo rosto agora estava escuro como nuvens de tempestade. As veias no seu pescoço, saltadas como serpentes venenosas enroscadas, pulsavam levemente com sua respiração ofegante. Mas Ji-Boda ainda estava imerso na alegria. Sem notar a mudança na mulher, continuou a fingir e sondar: irmã, o Sr. Long realmente se divorciou de ti pelas tuas costas. O que vais fazer? Não vou divorciar-me dele. A resposta de Liu Huyan foi inesperada. Ji-Boda ficou atônito e cerrou os punhos involuntariamente. Por baixo da expressão calma, escondia-se a insatisfação. Ele rebateu imediatamente: mas vocês já estão divorciados. Ele simplesmente não te ama mais. Por que te havias de agarrar a ele? Mais vale dares valor a quem está à tua frente. Esse quem está à tua frente era ele próprio. Liu Huyan esboçou um sorriso frio, aproximou-se e perguntou em voz baixa: quem está à minha frente? Então diz-me lá como hei de dar valor. Casar-me com ele, está bem. Pode ser. Os olhos de Ji-Boda brilharam instantaneamente, como da primeira vez que se viram. Foram aqueles olhos que o enganaram. Pensou que era um jovem ingênuo, mas afinal era um homem venenoso e cheio de artimanhas. Claro que não. Os olhos de Liu Huyan escureceram de raiva.
Deu-lhe uma bofetada e, de olhos vermelhos, gritou: Tu não passas de um cão que eu crio. Quem te deu coragem para desejares o lugar de Long Altian e ainda armares contra ele repetidamente? Giboda tremeu, levantou a cabeça e protestou: Irmã, do que é que estás a falar? Não te entendo. Como poderia eu magoar o Sr. Long? Não te enganaste na alguma coisa? Ainda com a mesma aparência lastimável. Se não soubesse a verdade, provavelmente teria sido enganada novamente. Como em todas as vezes que ele armou contra Long Altian. Agora, pensar nisso era realmente odioso. Liu Huyan agachou-se. Exalava uma aura de rainha. Não tencionava perder tempo com ele. Em vez disso, com um rosto sombrio, disse: Já que não consegues entender, deixa-me ajudar-te a lembrar. Quando chegar à altura, vais compreender. Dito isto, mandou que o arrastassem para a adega, garrafa após garrafa. Enquanto forçava o líquido pela garganta de Giboda abaixo, ainda perguntava: Como é o sabor? Já te lembraste? Não, não. Giboda estava tão embriagado que o mundo se tornou escuro e confuso. A garganta não emitia som, e o estômago revolvia-se numa dor agonizante, até que ele começou a vomitar incessantemente. Só então Liu Huyan parou. Mas, no segundo seguinte, um grupo de seguranças entrou. Ao ver os olhares ferozes e ameaçadores deles, Giboda entrou em pânico e implorou: Já me lembrei. Não me faças isto. Mas os seus pedidos de clemência chegaram tarde demais. Liu Huyan levantou-se, limpou as mãos como se tivesse tocado em algo imundo, e depois dirigiu-se para a porta, implacável. Sem lhe conceder um único olhar, Giboda quis correr atrás dela, mas mal deu alguns passos. Alguém lhe prendeu o pé, e ele caiu pesadamente no chão. Acima, ouviu-se uma gargalhada estrondosa que lhe gelou a espinha. Ainda tentou fugir, mas parecia ter torcido o tornozelo. Cada vez que se levantava, a dor era insuportável. Então, decidiu rastejar em direção à porta. Custe o que custar, tinha de sair dali, senão o que o esperava era um pesadelo. Mas os seguranças não o deixaram escapar. Iam-se atrás dele, com olhares que pareciam brincar com uma presa. Seguiam-no devagar, e quando ele estava quase a alcançar a porta, puxavam-no de volta. Repetiram isto vezes sem conta, até se cansarem da brincadeira. Só então o imobilizaram e arregaçaram as mangas. Larguem-me! Giboda esforçou-se por resistir. Um dos seguranças deu-lhe uma bofetada violenta. Cuspiu-lhe na cara e disse: Fica quieto. Se resistires menos, talvez eu tenha a mão mais leve. Giboda ficou atordoado com o golpe. Já tinha bebido. E agora a cabeça estava pesada e turva, via as pessoas duplicadas. E com aquela bofetada, o castigo começou. O som nítido das palmadas ecoava sem parar. Quando um se cansava, outro tomava o seu lugar. Giboda não sabia quantas tinha levado, mas de certo foram mais de 99. O rosto inteiro estava inchado. Sangue escorria-lhe dos cantos da boca, e o corpo, feito em pedaços, não se mexia. Por fim, desmaiou. Quando acordou novamente, o céu mal clareava, mas ele já não estava na adega. Tinha sido levado para o cais abandonado. O cenário do sequestro repetia-se, mas desta vez era ele quem tinha de escolher. Mal abriu os olhos, Giboda viu o pai pendurado sobre o mar, e a mãe, com os pés e as mãos amarrados. Caída no chão, ainda inconsciente. Pai! Mãe! Gritou ele, com a voz rouca. O efeito do sedativo nos pais de Giboda passará exatamente naquela altura. Acordaram tontos, assustados. Filho, salva-me! Giboda olhou para as ondas lá embaixo, aterrorizado, o corpo a tremer sem parar. A mãe, de susto, nem conseguia falar. Apenas chorava, desamparada. Foi então que Liu Huyan apareceu por detrás. Ela observou a cena com frieza, depois aproximou-se lentamente de Giboda e olhou para ele de cima. Escolhe um dos dois. Queres salvar o pai ou a mãe? Giboda ergueu a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Nunca imaginara que Liu Huyan fosse tão cruel. Castigá-lo a ele já bastava, mas agora também não poupava os pais dele. Pensara que ela era um anjo. Mas na verdade era um demônio. Chefe Liu, rastejou ele alguns passos. Agarrando-se à barra das calças de Liu Huyan, suplicando humildemente. Chefe Liu, eu errei. Posso ir pedir desculpas ao Sr. Long, mas peço-te que poupes os meus pais. Não lhes faças mal pedir desculpas? Liu Huyan soltou uma risada fria e disse, com extremo desprezo, não vais manchar os olhos do Long Altian. Eu mesmo irei pedir-lhe desculpas. Mas antes de ir, tenho de lhe dar uma satisfação. Quanto ao que me deves, nem um único pingo has de escapar.
Liu Huyan deu-lhe um pontapé, afastando, e perguntou, com uma expressão gélida, diz: qual escolhes? Jiboda balançou a cabeça com força. Como poderia ele escolher? Eram os seus pais biológicos. Embora antes os desprezasse, no fundo, o sangue é mais espesso que a água. Tinha de salvar ambos. Vendo que ele hesitava, Liu Huyan bufou com desdém. E disse, sarcástica, difícil decidir, não é? Já que não escolhes, eu escolho por ti. Mal terminou de falar, fez um gesto. Imediatamente, a mãe de Jiboda foi cercada por chamas. E a corda que segurava o pai foi cortada, fazendo-o cair no mar, exatamente como acontecerá com ele e Long Yaotian. A cena era idêntica. Jiboda regalou os olhos, vermelhos de raiva, não. Jiboda levantou-se e tentou correr para o mar de fogo, mas, antes de dar alguns passos, Liu Huyan ordenou que o detivessem. Foi imobilizado no chão. Puxaram-lhe a cabeça, forçando-o a olhar em frente, sem pestanejar. O pai dele caiu na água com um baque. Em seguida, perdeu completamente a esperança e afundou no mar, enquanto a mãe dele, em meio às chamas violentas, gritava desesperadamente o nome dele. Pai! Mãe! Gritou Jiboda histericamente. Liu Huyan fez isso de propósito, propositalmente para que ele visse com os próprios olhos a morte trágica dos pais. E ele só podia ficar ali, olhando, suportando toda a angústia e sofrimento sem fim. De repente, Jiboda caiu de joelhos no chão. Jiboda, apavorado e quase enlouquecido, abaixou a cabeça enquanto batia e respondeu tremendo. Desculpa, eu realmente errei. Não deveria ter incitado Liu Huyan a sequestrar Long Yaotian, muito menos o ter difamado. Por favor, poupe eles. Batia a cabeça cada vez mais forte, até que a testa dele se rompeu e o sangue escorreu pelo rosto. Só então Liu Huyan acenou para apagar o fogo. No fim, Jiboda não aguentou mais. Embora a mãe de Ji tivesse sido resgatada no meio do caminho, 70% da pele dela estava queimada. Jiboda não suportou e desmaiou. Quando acordou novamente, já estava no hospital. Sentiu um cheiro forte de desinfetante. A luz do teto o impedia de abrir os olhos. Acordou? A voz familiar o fez tremer de medo. Jiboda, semicerrando os olhos, virou a cabeça para o lado e percebeu que havia vários médicos e enfermeiras ao lado. E também Liu Huyan, de rosto frio. Ele estava, naquele momento, na sala de cirurgia. Pensando no que Liu Huyan faria em seguida, Jiboda imediatamente se sentou no chão, levantou-se rapidamente e ajoelhou-se ao lado dela. Baixou a cabeça, soluçando, não, por favor. Irmã, eu errei. Olha, pelo tempo que fiquei com você. Você pode me perdoar desta vez? Jiboda ergueu a cabeça, chorando, como um cachorrinho prestes a ser abandonado. Implorando a última migalha de piedade da dona. Liu Huyan tocou o rosto dele. O olhar parecia um pouco mais suave, mas ainda assim frio nos olhos. Ela disse calmamente, comportado. Eu não disse que nenhum pode faltar? Não barganhe. Ao terminar, Jiboda sentiu um desânimo instantâneo, como se um ar frio percorresse todo o corpo, fazendo tremer várias vezes. Então, de repente, deu algumas gargalhadas. Liu Huyan rugiu, rangendo os dentes. Por que você está se vingando por Long Yaotian? Não se esqueça, foi você quem não se satisfez. Era você que todas as noites se esgueirava por baixo de mim para se divertir. Todo o dano que causei a ele foi permitido por você. Por que você se faz de inocente? Foi você quem não foi fiel, traiu Long Yaotian primeiro. Se você realmente o amasse, por que ele teria te deixado em silêncio? Porque ele viu quem você é, uma vagabunda. Enquanto traía, tinha medo de que o marido descobrisse. Quando o caso veio à tona, colocou a culpa toda em mim. Como pude ser tão cego? Para gostar de uma mulher como você? Jiboda estava completamente resignado. Ele sabia muito bem. Desta vez Liu Huyan não o perdoaria. Já que é assim, melhor desabafar. Se incomodar mutuamente é melhor do que sofrer sozinho. E Liu Huyan realmente foi atingida. Enfurecida, deu um tapa no rosto de Jiboda, com fogo nos olhos, querendo devorá-lo. Você não passa de um brinquedo para mim. O que eu tive com Long Yaotian por tantos anos? Não cabe a você julgar. Foi você quem foi ganancioso demais, tentou tomar o lugar de Long Yaotian. Você realmente achava que dormir algumas vezes te faria subir? Ilusão. Se tivesse se contentado, eu poderia garantir seu futuro sem problemas. Mas você ousou machucá-lo, então não me culpe por ser cruel. Dito isso, ela o empurrou com força. Jiboda caiu no chão.
Antes mesmo de se recuperar das palavras de Liu Huiyan, foi pressionado na mesa de operação. Toda a arrogância de antes desapareceu. Não! Soltem-me! Ji Boda se debatia desesperadamente. Porque ele já tinha visto com os próprios olhos a cena de Long Yaotian sendo arrancado da pele sem anestesia. Aquela dor insuportável. Quanto mais triunfante ele estava na época, mais desesperado estava agora. Em pouco tempo, foi amarrado na mesa de cirurgia. Liu Huiyan sentou-se friamente na sala de observação, como se estivesse assistindo a uma cirurgia, sem nenhuma emoção nos olhos. Quando tudo estava pronto, ela pegou o microfone ao lado e lembrou calmamente, sem anestesia. A área queimada da senhora Ji é quantos por cento? Vocês enxertam a mesma quantidade, para homenagear esse amor de mãe e filho. Só garantam que ele fique vivo. A mãe de Ji tinha 70% de queimaduras, sem anestesia o tempo todo. Arrancar 70% da pele viva. O que isso difere de uma execução lenta? O cirurgião-chefe respirou fundo. Mas também não ousou desobedecer. Afinal, ele tinha algo que Liu Huiyan segurava contra ele. Seu futuro também dependia do apoio dela. Só podia pensar no próprio interesse. Depois de pensar um pouco, ele deu o primeiro corte. O rosto de Ji Boda se torceu instantaneamente. A dor que veio do corpo era 100 vezes pior do que ele imaginava. Como Long Yaotian aguentou? Em seguida, o segundo corte. O terceiro corte, até que as duas coxas dele ficaram uma massa de carne e sangue. Já não se sabia quantos cortes haviam sido feitos. E Ji Boda começou implorando, depois passou a xingar histérica, até que sua voz ficou rouca. Mas esse arrependimento veio tarde demais. Ele cresceu nos bairros pobres, lutou bravamente para sair do campo e veio para a cidade estudar na universidade. No fim, deixou-se cegar pela riqueza e glória daqui, achando que poderia conseguir uma vida de fortuna por atalhos, sem saber que seria usado até não sobrar nada. Liu Huiyan, na sala de observação, ficou com os olhos vermelhos, mas não por pena de Ji Boda, foi pelo sofrimento dele que ela se lembrou de Long Yaotian. Quanta dor ele deve ter sentido naquela época. Mas essa dor foi algo que ela mesma provocou, quando soube da verdade pela primeira vez. Só de ouvir a descrição já era difícil de aceitar. Agora, testemunhando pessoalmente, seu coração parecia apertado, abafado e dolorido. Ela não ousou continuar pensando, levantou-se de repente, sem coragem de continuar assistindo. Então, virou-se e saiu da sala de observação. Após a cirurgia, Ji Boda estava praticamente acabado. Ele estava todo enfaixado, apenas com um fio de respiração deitado na cama do hospital, uma lágrima silenciosa escorrendo por seu rosto pálido. Mas esse ainda não era o seu fim. Para ajudar a limpar o nome de Long Yaotian, Liu Huiyan entregou as provas de que ele vazou segredos da empresa. Para a polícia, quando acordar, terá que ser punido conforme a lei. Depois de sair do hospital, Liu Huiyan também teve problemas. Lá fora, todos diziam que ela era devassa, que permitiu que seu amante roubasse segredos comerciais dos parceiros, e que era ingrata e cruel por ter empurrado o próprio marido para fora. De repente, toda a internet estava em polvorosa, as pessoas a chamavam de monstro ingrato. Os parceiros perderam a confiança nela, e as empresas concorrentes aproveitaram para chutá-la enquanto estava caída, comprando mais fofocas e exagerando. Com isso, as ações do grupo Liu despencaram. O setor de relações públicas tentou de tudo para abafar os trending topics, mas parecia que alguém estava trabalhando contra eles. Manipulando a opinião pública continuamente, a popularidade só aumentava. Por fim, alguém convocou uma reunião de acionistas com urgência. Liu Huiyan estava a caminho do aeroporto, mas foi chamada de volta para a empresa por um telefonema. Na reunião do conselho, os acionistas a condenaram. Ela, que já estava irritada por estar sentada na alta posição por causa de seu rosto, ficou ainda mais furiosa. O grupo Liu é o império construído pela minha família, não é tão fácil assim desmoronar. Vocês não diziam nada quando estavam comendo carne e bebendo sopa. Mas agora, ao primeiro sinal de vento, ficam tão inquietos. Ela nem ligou para isso, desde a fundação da empresa. Quantas tempestades ela já enfrentou. No final, tudo só a tornou mais forte. Sua mente estava cheia de Long Yaotian. Se não fosse por essas pessoas a atrapalharem, talvez ela já estivesse em Nanshan agora. Pensando nisso, Liu Huiyan se levantou e disse, com um tom de líder, vou dar a vocês uma explicação sobre esta crise, mas tenho que ir primeiro por outros assuntos. Se quiserem ficar e continuar discutindo, fiquem à vontade. Tanta arrogância deixou os acionistas muito insatisfeitos.
Mas todos se atreveram a ficar com raiva sem falar nada, afinal, Liu Huyan era maior acionista, eles só podiam obedecer. Foi então que, de fora da porta, veio uma voz: um momento. A reunião de acionistas ainda não pode terminar. Um murmúrio baixo cessou abruptamente. Dentro da sala, todos os olhares se voltaram para a porta. Com um empurrão firme, um homem de terno entrou, seguido por uma equipe de advogados profissionais. Sua expressão era imponente e fria. Por que ele? Liu Huyan reconheceu aquele homem. Era o secretário-geral do grupo Li de Nanshin, Shen Feng, assistente de Li Xia, a herdeira do grupo Li. Shen Feng parou na frente dela e disse, com seriedade: desculpe, presidente Liu. Você está no lugar errado? O grupo Li é grande, mas o território dele ainda não é para Li Xia fazer bagunça. Shen Feng sorriu. Agora não é mais. O quê? Liu Huyan ficou surpresa, sentindo que algo ruim estava para acontecer. Então, ouviu Shen Feng continuar. A presidente Li é agora a maior acionista do grupo Liu. A partir de hoje, esta empresa não se chama mais Liu. E quanto à destituição do atual CEO, em breve alguém virá ocupar o seu lugar. Dito isso, ele entregou 2 documentos. Um era o acordo de transferência de ações, comprovando a origem das ações que Li Xia detinha atualmente. O outro era o aviso de rescisão de cargo. Os advogados também começaram a agir, distribuindo esses 2 documentos para os acionistas presentes. Imediatamente, a sala explodiu como se tivesse sido bombardeada, com murmúrios surgindo de todos os lados. Liu Huyan ficou parada, incrédula. Ela arrancou os documentos das mãos de Shen Feng e examinou cuidadosamente o conteúdo. Li Xia detinha 50% das ações. Acontece que ela já havia adquirido secretamente 20% das ações desde o início, e aproveitou esta crise de opinião pública para comprar mais 10% no mercado a preços baixos. Quanto aos restantes 20% cruciais, foram na verdade transferidos por mim. E ela mesma só tinha 40% das ações. Como Shen Feng disse, a partir de hoje, o grupo Liu não se chamará mais Liu, mas sim Li. O papel em suas mãos caiu silenciosamente no chão. Liu Huyan deu um passo para trás, cambaleando, quase caindo. Altian, por quê? Ela nunca imaginou que ele venderia as ações. Isso era o fruto do esforço conjunto deles. Mas isso também prova que ele realmente não me quer mais, e também não quer esta empresa, que construímos com inúmeros dias e noites de trabalho duro. Não, ela não podia aceitar esse resultado. Ele agarrou a manga de Liu Huyan e perguntou se Li Xia estava a usar de artimanhas para o enganar e conseguir aqueles 20% das ações de Long Altian. Ele foi enganado, não foi? Os olhos de Liu Huyan estavam cheios de desejo. Desejo de ouvir dele uma resposta que lhe permitisse continuar a enganar-se a si mesma. Mas Shen Feng não tinha obrigação de a confortar. Sem esconder nem exagerar, com uma expressão séria, informou-a da verdade. Foi o Sr. Long que procurou Li Xia e transferiu as ações por um preço 30% abaixo do valor de mercado. 30% abaixo do valor de mercado? Impossível. Liu Huyan largou a mão, sem forças. Comparado a perder a empresa, o que ela mais temia agora era perder-me a mim completamente. Naquela altura, a empresa enfrentou uma crise, e alguém se ofereceu para comprar por um preço alto. Ele hesitou, mas eu recusei. E ainda discuti com ele por causa disso. Disse que a empresa era o trabalho da nossa vida, que enquanto ele a tivesse, a honra ainda estaria conosco. Ninguém tinha permissão para desistir, mas agora, eu vendi por um preço baixo. Primeiro o divórcio, depois a venda das ações. Será que eu realmente não quero mais ficar com ele? Não. Não pode ser assim. Liu Huyan não queria aceitar esse facto, e até pensava que eu devia ter uma razão oculta. Talvez eu tivesse tido problemas ao voltar para Nanshin e precisasse urgentemente de dinheiro? Ela teria que ir a Nanshin perguntar pessoalmente. No grupo Lixi, localizado no CBD de Nanshin, num enorme escritório, a luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto. Li Xia pegou na caneta que estava ao seu lado e, com um gesto ágil, assinou o seu nome. A caneta fluía como o vento, mas sem perder a firmeza. Tal como a sua personalidade, parecendo gentil e dócil por fora, mas na verdade, cada passo era muito seguro. Eu hesitei. Não vai dar mais uma olhada? Wen Altian. Li Xia levantou a cabeça, recostou-se na cadeira e olhou para mim com os seus belos olhos. Depois, com um sorriso ligeiro, disse: o conteúdo não é importante.
O que eu valorizo és tu. Se investirmos na pessoa certa, o conteúdo naturalmente não será mau. De facto, investir é investir na pessoa. E as palavras de Li Xia tinham um peso enorme. Ele era conhecido no mundo dos investimentos pelo seu faro apurado, ser reconhecido por ele. E ainda receber um elogio seu, mesmo que não houvesse cooperação futura, outras empresas disputariam para investir. Quanto a isso, senti-me lisonjeado. Esbocei um sorriso profissional. E disse, modestamente, muito obrigado pela sua consideração, presidente Li. Certamente não o vou decepcionar. Farei o possível para que o seu investimento tenha o maior retorno. Está bem. Estou ansioso para ver. Li Xia levantou-se e estendeu a mão. Espero que uses a mesma garra com que me venceste naquela altura, para abrires o teu próprio caminho em Nanshin. Boa cooperação, Wei Altian. Ao ouvir isto, eu hesitei e, num instante, fui transportado de volta 3 anos atrás. 3 anos atrás. O Grupo Liu queria resolver a sua crise e precisava de um grande projeto para se salvar. Foi nessa altura que eu e Li Xia disputamos o mesmo projeto. Naquela altura, eu não tinha confiança, afinal, o Grupo Li Xi podia esmagar-me com a mesma facilidade com que se esmaga uma formiga. Mas eu não desisti. Em vez disso, concentrei todas as minhas forças. E na licitação, dei o meu melhor, vencendo com um plano inovador, o que me granjeou a admiração de Li Xia. Agora, obter o seu reconhecimento era de grande ajuda para o meu novo negócio em Nanshin. Eu estava sinceramente grato. Recuperando o foco, mostrei um sorriso grato e estendi a mão para Li Xia. Boa cooperação. O sol poente ia caindo, e eu saí do Grupo Li Xi. Ao entrar em casa, senti o cheiro da comida. O pai Shen estava a trazer vários pratos da cozinha, enquanto a mãe Shen estava sentada no sofá a ver televisão. Esta cena aqueceu meu coração. Que cheiro bom! Troquei de sapatos e entrei na sala. Já senti o cheiro antes de entrar. Hoje à noite vou comer 2 tigelas de arroz. Ao ouvir isto, os pais Shen sorriram de orelha a orelha. Altian, chegaste. Vai lavar as mãos para jantar. Comida não vai faltar. O teu pai cozinhou o teu prato favorito, peixe agridoce. Os 3 sentaram-se à mesa, conversando e rindo. Hoje à noite, eu estava muito mais animado. Conseguia brincar e rir com eles como antes, ao verem o filho recuperar o ânimo, ao contrário de quando tinha chegado. Com um ar abatido, os meus pais trocaram olhares e respiraram de alívio, em segredo. Naquela altura, tinham ficado assustados. Quando cheguei a casa, estava pálido, não disse nada e dormi por 3 dias e 3 noites. Durante esse tempo, a minha mãe examinou secretamente as minhas feridas e ficou tão preocupada que não dormiu a noite inteira. Mas fingiram que não sabiam de nada. Silenciosamente, prepararam sopa para mim para me fortalecer e ficaram em casa sem sair, com medo que eu fizesse algo de que me arrependesse. Mais tarde, quando recuperei um pouco, tomei a iniciativa de lhes contar que me tinha divorciado e pedir-lhes para não contactarem mais Liu Huiyan. Não disse mais nada, mas eles sabiam que eu tinha sofrido alguma injustiça. Naquela altura, quiseram voar imediatamente para Pequim para me defender. Mas já que o filho tinha pedido isso, eles não quiseram complicar as coisas. Apenas bloquearam o número de Liu Huiyan. Agora, finalmente, a tempestade tinha passado. A família estava saudável e feliz, e podiam jantar e conversar juntos todos os dias como agora. Isso era o suficiente para eles. Pai, consegui o investimento do Grupo Li. Ah, sério? O meu pai ficou paralisado por um segundo. Ficou extremamente feliz. O filho é realmente bom, 10 vezes melhor que o pai. O pai está velho e não quer mais complicações. Talvez por causa da idade, meu pai não é mais tão obstinado como na juventude. Antes ele também queria fazer algo grandioso, mas foi constantemente frustrado e por causa disso acumulou muitas dívidas. Agora já não pensa em se aventurar, essa intenção foi percebida num instante pela minha mãe. Finalmente se dispôs a desistir. Ele sorriu abertamente e disse, força, filho. Quando a sua irmã voltar dos estudos no estrangeiro, ela ainda pode ajudar. Ah, vês? A tua mãe já arranjou tudo para a tua irmã. Levantei-me, compreendendo. Foi quando voltei que encomendei um bolo. Já deve ter chegado. Disse isto e saí. Abri a porta. Mas fiquei estupefacto. Como era ele? A pessoa que veio era precisamente Liu Huiyan. O vestido estava mais amarrotado, os olhos cheios de veias vermelhas, parecia que não descansava bem há muito tempo. Ao vê-la, o meu rosto escureceu na hora e fechei a porta sem a menor hesitação. Mas no segundo seguinte, Liu Huiyan estendeu a mão e agarrou a Xi,
uma marca vermelha apareceu imediatamente no antebraço. Ele inspirou fundo, rangeu os dentes para suportar a dor, mas eu não senti a mínima pena. Larga-me, marido. A voz de Liu Huyan era suave e doce. Como se reprimisse inúmeras emoções, tentando fingir ingenuidade. Voltaste para ver os teus pais. Por que é que não me disseste? Não te encontrei, fiquei muito preocupada. Ao ouvir isto, dei um sorriso frio, com os olhos cheios de escárnio. Senhorita Liu, já deves ter recebido o certificado de divórcio que te enviei. Por favor, tenhas consideração e não me chames assim de qualquer maneira. Já não sou teu marido, muito menos digas que não me encontras e estás preocupada. Tu não tens de acompanhar a família de Jiboda? Ainda tens tempo para me procurar? Ainda bem que vieste aqui, não tens medo que ele fique com ciúmes? A respiração de Liu Huyan parou. Os olhos transbordavam uma dor intensa, o rosto cheio de arrependimento. Realmente, ele sabia de tudo, e ao ouvir-me chamá-la friamente de Senhorita Liu, o seu coração foi ainda mais apertado. Não, não é assim. Ele empalideceu, sem saber por onde começar a explicar, mas se não se explicasse claramente agora, talvez nunca mais tivesse oportunidade. Por um momento, a pessoa inteira estava inquieta e ansiosa, com a consciência pesada a ponto de gaguejar. Eu, porém, estava extremamente calmo. Até impaciente. Não tinha tempo para ficar parado à porta com ele. Quando ia abrir a boca novamente para o expulsar, os meus pais ouviram o barulho e saíram. Liu Huyan iluminou-se num instante. Pai. Mãe. Ele parecia ter visto esperança. Mas o meu pai gritou furioso. Não sou teu pai. E a minha mãe, que sempre gostou desta nora, também mudou de atitude e disse com frieza. O meu filho já não tem nada a ver contigo agora. Não fiques a chamar mãe à toa. Nós não fomos a Beixin pedir-te contas. E ainda tens o descaramento de vir para aqui? Pensas que a família Long é fácil de intimidar? Achas que não ouso fazer nada contigo? Quanto mais a minha mãe pensava, mais furiosa ficava. Então, pegou numa vassoura que estava ao lado e apontou para Liu Huyan, aos berros. Não fiques parada à porta da minha casa a sujar o nosso chão. E enquanto gritava, batia-lhe com a vassoura. Liu Huyan esquivava-se apressadamente. Por fim, como se fosse um monte de lixo, foi impiedosamente expulsa do prédio. Eu, atrás dos meus pais, fiquei com os olhos marejados. Que bom, esta é a sensação de ser protegido pela família. Só os meus pais é que me amam incondicionalmente. Depois de expulsar Liu Huyan, todos comeram em silêncio, num acordo tácito. Os meus pais não perguntaram o que tinha acontecido, e eu também não queria reabrir aquelas feridas. Nós três, pai, mãe e eu, terminamos a refeição. Depois, comemos frutas juntos e vimos televisão, discutindo as personagens e a história, como se nada tivesse acontecido. Eu ajudava a minha mãe a enrolar a linha enquanto jogava xadrez com o meu pai. Era esta atmosfera feliz, que estava silenciosamente a sarar as minhas feridas. Depois de um tempo, voltei para o meu quarto. Eu tinha acabado de receber o investimento de Li Xia. Ainda tinha muito trabalho para tratar. Amanhã também tenho de levar pessoas para visitar a empresa e, de caminho, assistir aos meus planos seguintes. Agora, não me atrevo a relaxar nem um pouco. Estou totalmente cheio de energia, só quero fazer alguma coisa de sucesso o mais rápido possível. E Liu Huyan ainda não tinha ido embora. Ela estava lá embaixo, e através da janela ouviam-se vagamente as risadas lá de dentro. Aquilo trespassou-lhe o coração profundamente. Antigamente, sempre que me acompanhava à casa dos Long, antes de o carro parar completamente, os meus sogros já estavam felizes lá embaixo, à espera da sua chegada. Mas agora, ela tinha sido posta porta fora. Até o céu pareceu achar aquilo demais. No céu noturno, ouviu-se um trovão surdo, e logo depois caiu um chuveiro torrencial, molhando-a da cabeça aos pés. Liu Huyan também não se abrigou da chuva. Continuou parada no mesmo lugar, a apanhar chuva durante muito tempo. Nem ousava bater a porta novamente, mas também não queria ir embora. Fitava o meu quarto com avidez, ficou ali até a luz do meu quarto se apagar. Mas não esperava que, no segundo seguinte, eu aparecesse de repente. Ia fechar a janela. A minha mão parou. Mas, pouco depois, fechei a janela sem hesitação, sem sequer lhe dedicar um olhar. O coração de Liu Huyan deu um aperto. De pé sob a chuva, cheio de dor, incapaz de se acalmar por muito tempo. Na manhã seguinte, saí cedo. Assim que saí pelo portão, Liu Huyan, que estava deitada no carro, acordou e abriu a porta imediatamente. Chamou-me com voz rouca e baixa. Marido.
Só pela voz dava para perceber que ela não estava bem. Ela não tinha ido embora na noite anterior, porque queria explicar-se pessoalmente e ser perdoado o mais rápido possível. Por isso, passou a noite no carro. Molhada pela chuva e resfriada, já estava constipada. Quando ia sair do carro, antes mesmo de tocar o chão, uma tontura tomou conta dela. De repente, Li Xia apareceu. Mas o que ela fazia ali? Fiquei surpreso. Ignorei Liu Huiyan e virei-me para ir ao encontro de Li Xia. Diretora Li, o que há atrás aqui? A mulher estava à frente do carro, com uma expressão suave. Não parecia tão agressiva como nos dias anteriores. Ao aproximar-me, senti o perfume amadeirado que usava. Misturado com o ar da manhã, era incrivelmente agradável. Li Xia sorriu. Disse, você não me convidou para visitar a empresa? Como estava a passar por aqui, pensei em vir buscá-lo para irmos juntos. Passar por aqui era uma desculpa aceitável, mas como sabia o meu endereço? Fiquei desconfiado, mas não ousei perguntar. Afinal, a diretora Li não se importou de vir. Se posso aproveitar uma boleia, por que não? Então, vou dar-lhe trabalho, diretora Li. Concordei com a cabeça. Não recusei, e acabei por me esquecer completamente de Liu Huiyan. Atrás de mim, ela observava a cena. Sentindo-se magoada e com ciúmes, Liu Huiyan aproximou-se e bloqueou o meu caminho. Com o olhar ciumento, fitou Li Xia, diretora Li, raramente lidei consigo antes. Agora vejo como é habilidosa. Usou a guerra de opiniões para fazer uma aquisição a preço baixo, tomando para si a empresa que eu fundei. E agora ainda vem roubar o meu marido. Mas eu estava preocupado comigo mesmo e interrompi-a imediatamente. Liu Huiyan, não vá longe demais. Caso contrário, não queria imaginar o que mais ela diria. O resto não importava, o principal é que não afetasse o meu trabalho. Mas Li Xia não se irritou. Pelo contrário, deu uma risadinha de escárnio. Marido? Com que direito chamas assim agora? Essas palavras irritaram Liu Huiyan instantaneamente. Sem hesitar, ela deu um tapa no rosto de Li Xia, para aliviar a frustração dos últimos dias. Li Xia não esperava. Recuou cambaleando alguns passos, e um fio de sangue apareceu no canto dos lábios. Mas os seus olhos brilhavam com um toque de satisfação. Infelizmente, Liu Huiyan viu aquilo. A raiva no seu peito ardeu ainda mais forte. Ela deu alguns passos à frente, preparando-se para bater novamente. Mas eu coloquei-me entre elas e dei-lhe um tapa. Pá! O som da palmada foi nítido e estridente, ofegante de raiva. Gritei para ela, Liu Huiyan, enlouqueceste logo de manhã. Liu Huiyan ficou paralisada por um instante. Depois, ergueu a cabeça incrédula, olhando para mim com os olhos cheios de mágoa. Começou a tremer ao falar, marido, não sou teu marido. Antes que terminasse a frase, interrompi-a, se vieres incomodar-me outra vez, chamarei a polícia. Disse isso enquanto ajudava Li Xia, e ambas entramos no carro. Depois arranquei, sem sequer lhe dar um olhar, a olhar para o carro que se afastava. Liu Huiyan sentiu o coração rasgar-se, uma dor dilacerante. Então era assim que se sentia ser ignorada. Dentro do carro, o silêncio tomou conta. Eu conduzia, com as mãos firmes no volante, o coração extremamente inquieto. No dia anterior acabara de assinar o contrato, e hoje já fizera com que Li Xia levasse um tapa da minha ex-mulher. Isto era um fracasso antes mesmo de começar. Como iria conseguir continuar em Nanjing? A minha mente fervilhava com ideias de como remediar a situação. De repente, encostei o carro no acostamento. Diretora Li, espere um momento. Já volto. Saí e corri para uma farmácia. Em menos de 5 minutos, voltei para o carro com um saco de medicamentos. Olhei para Li Xia com sinceridade. Diretora Li, deixe-me tratar do seu ferimento. Tirei o iodo do saco. Molhei um cotonete e, aproximando-me do banco do passageiro, comecei a limpar suavemente o canto da boca dela. Enquanto limpava, pedia desculpas. Peço imensa desculpa por tê-la envolvido nisto. Não leve a sério o que ela disse. Ela ainda não aceitou o divórcio e ataca toda a gente que vê pela frente, tratando-a como uma inimiga imaginária. Peço desculpa em nome dela. Naquele momento, os nossos corpos estavam muito próximos. Li Xia olhou fixamente para o meu rosto, o coração a bater descompassado. As suas mãos apertavam inconscientemente a saia. Vai reatar com ele? Ao ouvir isto, levanto a cabeça, e nossos olhos se encontram por um instante, um calor inexplicável tomando conta do carro. Desvio o olhar imediatamente, ruborizando, respondo, claro que não.
Finjo arrumar as coisas para disfarçar o nervosismo. Ao ouvir isso, Li Xia abre um sorriso, ajusta a posição e diz, com contentamento. Já que não vai, não precisa pedir desculpas por ele. Não entendi bem essas palavras. Pedir desculpas tem algo a ver com ele se reconciliar ou não? Nesse momento, a pessoa ao lado acrescenta. Além disso, ele também não disse nada errado. O carro religa e segue para a empresa. Durante todo o trajeto, fiquei matutando sobre suas palavras. Por que ele disse que Liu Huya não falou nada errado? Se ela não falou nada errado, então Li Xia realmente tem medo de mim? Ao pensar nisso, parei imediatamente com as suposições. Isso é completamente impossível. Quem sou eu? O herdeiro da primeira família de Nanshin. E eu, no máximo, sou um esforçado, mas um homem divorciado uma vez. Logo, os dois chegam à minha startup. Mostro a ele as instalações. Durante todos esses anos, sempre quis desenvolver meus próprios produtos, mas não consegui espaço no Grupo Liu, por isso tive a ideia de empreender. O dinheiro da venda das ações até daria para manter, mas para um desenvolvimento rápido e sustentável, atrair capital seria inevitável. E o Grupo Li é a melhor opção. Depois de conhecer o básico, Li Xia participou de uma reunião interna. Mas, no meio, teve que sair para resolver um assunto urgente, encerrando mais cedo e voltando ao Grupo Li. Eu, por outro lado, participei de várias reuniões seguidas. Pensei por muito tempo e, com a garganta seca, voltei ao meu escritório para descansar um pouco. Assim que me sentei, minha assistente entrou e, com um ar fofoqueiro, perguntou. Senhor Long, há uma senhora chamada Liu no andar de baixo querendo vê-lo. Não atendo. Fecho o rosto e ordeno friamente, da próxima vez que ela vier. Mandei o segurança expulsá-la. Nos dias seguintes, Liu Huyan vinha todos os dias. Mas sempre era barrada no andar de baixo, e até entrou na lista negra dos seguranças, sendo proibida de entrar até no meu condomínio. Liu Huyan encontrou dificuldades por toda parte, e nos dias seguintes parou de aparecer, então pensei que tivesse desistido. Porém, naquele dia, depois de fazer hora extra, ao descer ao estacionamento, a vi novamente, e ela me sequestrou. Fui sequestrado por Liu Huyan. Quando acordei, estava em uma grande mansão. Liu Huyan me manteve em cárcere privado no quarto. Apesar de não estar amarrado, a menos que pulasse da sacada. Não havia como escapar. Por fim, desisti de lutar e me sentei na beira da cama, abatido. Liu Huyan entrou com uma bandeja de comida, ajoelhou-se diante de mim e disse suavemente, querido, você deve estar com fome? Eu mesma cozinhei seus pratos favoritos. Enquanto falava, arrumava os talheres. Levanto a cabeça, com os olhos gelados, e com um movimento da mão, derrubo a comida. Grito com raiva. Você me sequestrou para me tratar como um animal de estimação. Não pensei que ela fosse enlouquecer a esse ponto. Liu Huyan olha para a bagunça no chão, abre a boca com um soluço. E diz com a voz rouca, não foi sequestro, eu só queria te ver. Mas você estava se esquivando de mim, não me dando chance, então não tive outra opção. Eu só queria conversar direito com você. Conversar? Sobre o quê? Controlo o tremor, forçando a calma. Então digo, vai falar sobre como você se apaixonou por Ji Boda? Ou sobre como vocês dois conspiraram para me machucar? Só de lembrar disso, meu corpo inteiro treme. Liu Huyan fica paralisada no lugar. Seus olhos vermelhos estão cheios de dor e arrependimento. Não é isso, diz ela, com a voz baixa e rouca. Como se estivesse reprimindo inúmeras emoções, eu não gosto dele, foi só um momento de fraqueza, não resisti à tentação. Só depois fiquei sabendo que ela fez tantas coisas para te machucar pelas minhas costas. Já fiz ela pagar por isso. Desculpa, te fiz passar por isso. Ao ouvir, eu rio com sarcasmo, os cantos da boca se curvando. Toda aquela humilhação e dor passadas são tão levemente ignoradas por ela, que até coloca toda a culpa em Ji Boda, enquanto se livra de qualquer responsabilidade. Levanto a cabeça, com os olhos cheios de desprezo. E daí? Você acha que com um não sabia vai apagar todo o sofrimento que passei neste mês? Liu Huyan engole em seco. A voz quase implorando, baixa, querido, me desculpa, vou passar o resto da vida te compensando em dobro. Ela se ajoelha no chão como uma devota, buscando meu perdão. Compensar. Dou um sorriso irônico. Liu Huyan. Você se lembra de como me tratou várias vezes por causa de Ji Boda? Liu Huyan congela. Palavra por palavra, como facas cravadas em seu coração, naquela vez do jantar.
Você insiste que fui eu quem mandou o recado para o Jiboda e não hesitou em me dar uma lição naquela noite da festa. Para livrá-lo da situação, você não só jogou a herança da minha família no mar, como também me obrigou a me desculpar com ele. Fez com que eu caísse do prédio e quase morresse. Naquela vez do vazamento de segredos, para protegê-lo. Você não hesitou em me jogar como bode expiatório, e passei 3 dias na cadeia, vivendo como um fantasma. Naquele sequestro, você acreditou nas mentiras dele e afirmou firmemente que eu era mentora. Você me prendeu na mesa de cirurgia e, sem anestesia, me cortou 99 vezes. A cada palavra que eu dizia, a mente de Liu Huiyan revivia a cada momento, e seu rosto ficava mais pálido. Mas eu não parei por aí. Levantei a calça e mostrei a enorme e hedionda cicatriz na minha coxa. Era chocante. Liu Huiyan desabou no chão, estendeu a mão para tocar, mas a retirou no meio do caminho. Então cerrou os punhos e começou a se esbofetear, tapa após tapa. Mesmo com o rosto dormente de tanta dor, isso não era nem 1/10 da agonia que sentia por dentro. Desculpa, disse ele, com a voz rouca e lágrimas escorrendo. Marido, por favor, me dê mais uma chance. Ele falava rápido, como se temesse ser interrompido. Todo o sofrimento que você passou, eu vou devolver a você aos poucos. Quando sua raiva passar, podemos recomeçar, está bem? Eu o observava friamente, cheio de dor. Quando estava prestes a recusar, Liu Huiyan pegou a faca de fruta ao lado. Sem hesitar um segundo, cravou-a diretamente na própria coxa. Quando atirou, o sangue espirrou por todo o chão. Em seguida, veio o segundo golpe, o terceiro. Corte após corte, cada um preciso e seco. Ele parecia não sentir dor, repetindo sem parar. Mas o suor frio em sua testa aumentava, e seu rosto ficava assustadoramente pálido. Já chega! Gritei para detê-lo, verdadeiramente assustado. Depois de controlar o pânico, o gelo em meu olhar se intensificou. Você acha que se mutilar na minha frente vai compensar alguma coisa? Isso só me dá nojo. Ao ouvir isso, o corpo de Liu Huiyan tremeu. Não é para compensar. Ele ergueu a cabeça, com um olhar escuro e profundo. É o que eu te devo. Fui imprudente. Não devia ter deixado você ver uma cena tão sangrenta. Ainda faltam 90 golpes. Vou terminar lá fora. É o que eu te devo. Dito isso, ele se levantou trêmulo e, suportando a dor, saiu mancando, deixando um rastro sinuoso de sangue pelo chão. Separados por uma porta, os dois ficaram em silêncio. Liu Huiyan, como se estivesse enfeitiçado, continuava a se apunhalar, golpe após golpe, sem nunca gritar de dor. Apenas o som surdo da lâmina rasgando a carne. Mas esse som era mais penetrante que um grito. Até que a faca caiu no chão com um asterisco clang asterisco. Só então aquela dívida de carne e sangue terminou. No final, não resisti e sai. A poucos passos de distância, Liu Huiyan desabou, exausto, numa poça de sangue. Até a respiração se tornava extremamente fraca. Quando me viu sair, ele abriu os olhos novamente. Com o último resquício de força de vontade, arrastou-se lentamente até meus pés, ergueu a cabeça e perguntou: Marido, você ainda se lembra de ter dito que me daria uma chance? Claro que me lembro. Eu realmente prometi a ele uma vez, na época em que o grupo Liu superou a crise. O valor de Liu Huiyan subiu da noite para o dia. Além disso, com sua aparência privilegiada, tornou-se objeto de desejo de muitos homens. Uma vez, ele quase caiu em uma armadilha. Alguém tinha colocado uma droga em sua bebida, fazendo com que ele quase perdesse o controle. No final, ele me ligou e passou aquela noite sóbrio. Para uma mulher, também foi um grande teste. Ele pensou seriamente e perguntou: se eu realmente cometer um erro, você consegue me perdoar? Fiquei surpreso, pensei com cuidado e então lhe disse: sim, mas só uma vez. Uma suposição casual e inocente na época. Quem diria que um dia isso se tornaria realidade? Seria essa a última esperança de Liu Huiyan? Ele segurou a barra da minha calça, implorando com lágrimas nos olhos: me dê mais uma chance, está bem? Olhei para ele. E de repente sorri. Isso deve ser o destino. Não é que eu não queira dar essa chance. Mas eu já a dei. E foi na vida passada que a dei a ele. Na vida passada, não escolhi o divórcio. Apenas mandei Jiboda embora, porque me lembrei dessa promessa e acreditei que Liu Huiyan tinha sido só um momento de confusão. Mal sabia eu que ele tinha realmente mudado de coração. E a chance que prometi acabou se tornando o estupim que destruiu minha família. Agora, com que cara ele ainda ousa mencionar isso? Não tem, não é?
Eu recuei 2 passos e ri com desdém. Você já desperdiçou essa oportunidade. Nós não temos mais chance. Essa frase foi como a última palha, aparentemente leve, mas caiu pesadamente sobre o peito de Liu Huyan, comprimindo-a a ponto de quase não conseguir respirar. Impossível! Ela murmurou em agonia. De repente, um gosto metálico de sangue subiu pela sua garganta. Em seguida, vomitou um jato de sangue e desmaiou. O médico que estava na vila correu. Rapidamente o colocaram em uma maca e o levaram para a sala de emergência improvisada, conseguindo reanimá-lo. Tentei aproveitar para sair, mas assim que pisei para fora, os seguranças que estavam no pátio me levaram de volta ao quarto. Só me restou ficar obedientemente no quarto esperando ela acordar. Eu era como um pássaro enjaulado, vendo o dia e a noite se alternarem pela janela. Mas não conseguia voar para lugar nenhum. Até que, na terceira noite, alguém invadiu meu sonho. Long Yaotian, vou te tirar daqui. A voz parecia ser de Li Xia. Achei que estava sonhando, mas quando abri os olhos sonolento, percebi que não era um sonho. Quem estava ao lado da cama era Li Xia. Esfreguei os olhos e perguntei animado. Presidente Li, é você? Como veio? Claro que vim para te levar embora. Vendo minha expressão confusa, a preocupação no coração de Li Xia diminuiu muito, e ela ainda brincou comigo. O quê? Não queria que eu viesse? Então vou embora agora. Dizendo isso, ela se virou como se fosse realmente ir. Fiquei desesperado, me levantei e a segurei, explicando, não é que eu não queira que você venha. É que meu cérebro ainda não acordou direito. Li Xia deu uma risadinha e então pegou minha mão. Dizendo suavemente, tá bem, não vou te abandonar. Prometi aos seus pais que traria você de volta em segurança. Daqui a pouco, os seguranças do pátio vão trocar de turno. Vamos aproveitar essa brecha para descer pela varanda. Ela queria ter entrado com reforços, mas não sabia como eu estava, e tinha medo de um confronto me machucar, então teve que se infiltrar sozinha. Depois que eu estivesse em segurança, ela iria acertar as contas com Liu Huyan. Assenti. Não sei porquê, embora nos conhecêssemos há pouco tempo, Li Xia me transmitia uma enorme sensação de segurança. De fato, 5 minutos depois, os seguranças trocaram um turno. Os dois foram para a varanda. Assim que Li Xia colocou a corda de segurança em mim, ouvimos uma voz atrás. Presidente Li, já que veio, por que não avisou? Meu corpo ficou rígido. Suspirei, ao me virar, vi Liu Huyan parada atrás de mim. Com os olhos cheios de tristeza me olhando, Altian, ficar ao meu lado te faz sofrer tanto assim. Ela planejava me deixar ir amanhã. Mas um segurança acabará de relatar que viram alguém entrar sorrateiramente no meu quarto, perguntando se podiam vir verificar. Ao ouvir isso, ela entrou em pânico e imediatamente veio correndo, mesmo com a dor. Com medo de que fosse um ladrão e eu estivesse em perigo. Mas quem diria que era Li Xia? Por que ela de novo? Liu Huyan sentiu o espírito de competição despertar, querendo apostar tudo na última jogada. Sim, sofro muito. Não poupei nenhum sentimento. Essa relação já estava destruída. Também não queria mais enrolação, continuando essa confusão interminável. Mas essas palavras foram como uma lâmina afiada, cravando-se profundamente no coração de Liu Huyan, causando uma dor sufocante. E ela? Ela forçou um sorriso amargo, apontando para Li Xia ao meu lado, perguntou, você se apaixonou por ela? Assim que as palavras saíram, ambas ficaram atônitas. Li Xia olhou para baixo para mim. Secretamente também esperava minha resposta, mas eu permaneci em silêncio. Eu gosto dela? No máximo, é só uma simpatia. Afinal, ela não só é bonita, mas também tem capacidade e cultura superiores às outras mulheres. É normal sentir simpatia, mas não posso responder honestamente, já que Liu Huyan se importa tanto. Então vou aproveitar para fazê-la desistir de vez. Mas também não posso usar Li Xia na cara dela. De quem eu gosto não é da sua conta. Olhei para ela friamente e disse, eu e você não temos mais nada. De agora em diante, de quem eu gostar, com quem eu casar, você não tem o direito de interferir. Essa resposta foi ambígua. Nem disse que gostava, nem que não gostava. Mas aos olhos de Liu Huyan, ela teve certeza de que eu estava defendendo Li Xia. Eu vou interferir, sim. Ela, furiosa, quebrou um vaso ao lado. 2 seguranças entraram correndo e separaram as duas. Tentei impedir, mas ela me puxou. Você gosta tanto dela assim? Os olhos de Liu Huyan estavam cheios de uma dor intensa. Mas na dor havia também um traço de inconformismo. Se eu e ela tivermos que morrer quem você escolheria? O que você quer dizer?
Mal terminei de perguntar, ela foi até Lixia e a agarrou. As duas subiram na grade de proteção. Isso significa. Entendi na hora. Minhas pupilas se contraíram. Você enlouqueceu? Está tentando ameaçar com a vida de Lixia? Não, ela riu baixinho. É com a vida de nós duas. Eu só quero apostar uma vez, apostar-se no fundo do seu coração a algum lugar para mim. Eu a encarei fixamente, meu peito subindo e descendo violentamente, tão irritado que quase ri. Liu Huyan, não quero jogar esse jogo com você. Se Lixia tiver qualquer problema, você acha que vai sair viva de Nanshin? Não importa mais. Liu Huyan riu ao vento. E você, se não fosse por você, eu também não quero viver. Dito isso, ela puxou Lixia para trás para cair. Não! Meu coração foi à boca, rapidamente me adiantei e agarrei. Felizmente consegui pegar Lixia a tempo. A pessoa também se ergueu com a força, mas Liu Huyan caiu no primeiro andar. Ao Tian! Ela estava com a boca cheia de sangue, a voz suave como um suspiro. Você realmente não me ama? Olhei para baixo, minhas unhas cravadas fundo na palma da mão. Eu a vi deitada em uma poça de sangue. Vendo suas pupilas se dispersarem gradualmente, vendo-a ser carregada, mas meu coração não sentiu nenhuma ondulação. 3 meses depois, na festa de celebração, minha empresa desenvolveu com sucesso um novo produto. Em um mês, conquistou o topo das vendas. Todos no círculo diziam que eu era um azarão. E ainda escolhido por Lixia. Parabéns, Lixia veio até mim. Tocou meu copo, deu um gole e disse, a situação dela não está boa. Minha mão segurando o copo tremeu. Da última vez ela quebrou a perna. O médico disse que se cooperasse com o tratamento e fizesse mais reabilitação, as chances de recuperação seriam grandes. Mas Lixia me olhou fixamente. Ela não só não coopera, como também bebe o dia todo. Várias vezes teve intoxicação alcoólica e quase não acordou. Recentemente, também foi diagnosticada com problemas mentais. Talvez precise ser internada em um hospital psiquiátrico. Você quer visitá-la? Ao ouvir isso, fiquei em silêncio por muito tempo, e finalmente sorri. Não, este é o problema da vida dela, ela deve enfrentá-lo sozinha. Quanto a nós, já entregamos a prova, e com nota máxima.